sábado, 16 de novembro de 2024. O presidente Lula disse no recebimento da declaração final da cúpula social do G20 que o fórum tem de ocorrer todo santo dia. Ele cobrou continuidade dos trabalhos nos próximos anos e pediu à sociedade que não espere o próximo encontro na África do Sul para fazer uma nova reunião do gênero. Mais cedo, Lula se reuniu com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, e afirmou ter sugerido que o G20 social seja incorporado pelas próximas presidências do grupo. Ele também disse que vai levar as reivindicações apresentadas pela sociedade civil no Fórum Social às discussões da Cúpula de Chefes de Estado, que começa na segunda-feira no Rio de Janeiro. A jogadora do time de futebol feminino do Corinthians, Jaqueline, disse à polícia que não se recorda da forma como bateu num carro parado na zona leste de São Paulo e afirmou que fugiu do local porque ficou com medo. O veículo estava estacionado, atingiu uma pedestre. A mulher quebrou o pé e foi levada a um hospital do bairro. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, Jaqueline foi detida por testemunhas a cerca de 300 metros do local do acidente. O teste a que a jogadora foi submetida não acusou a presença de álcool e Jaqueline foi liberada pela polícia. O Irã negou categoricamente qualquer encontro entre o embaixador do país na ONU e o empresário Elon Musk e expressou surpresa com a cobertura da imprensa. Na quinta-feira, o jornal New York Times informou que o bilionário teria se reunido com o embaixador iraniano para aliviar as tensões entre os países. Musk vai comandar o Departamento de Eficiência Governamental da gestão do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. No horário de Brasília, 9h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta Esporte. Apresentação: Júlio Nascimento. 9h05. Grande abraço para você ligado no Futebol Globo CBN Campinas. Estamos iniciando a maior e melhor cobertura de uma partida que será decisiva na Série B. De um lado, a Macaca precisando vencer para escapar da zona de rebaixamento e jogar a pressão lá pro lado do CRB. Do outro lado, o Sport, também pressionado após perder a vaga no G4 e cair para o 6º lugar com vitórias de Ceará e agora há pouco a vitória do Goiás. São panoramas de decisão. Mais de duas equipes em lados opostos na tabela de classificação. Aumente o volume do seu rádio, porque a partir de agora na CBN tem muita emoção para você. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Ponte Preta Esporte. Esse é o jogo que a CBN transmite com a narração de Carlos Cabela, os comentários de Gabriel Castro e as reportagens de Adriana Almeida. É o timaço da CBN que está no Moisés Lucarelli. E é pra lá que nós vamos, já pros primeiros destaques da Macaca.
Adriano Almeida acompanhando a Ponte Preta nessa noite de sabadão. É a 37ª rodada, penúltima da Série B. É vencer ou vencer? O primeiro destaque da Ponte Preta chegando aqui no Futebol Globo CBN. Grande abraço, boa noite para você, Adriano Almeida. Boa noite, Júlio. Forte abraço para você e também para os ouvintes CBN. A delegação Ponte Pretana, ou melhor, os jogadores, em processo final de aquecimento aqui no gramado do Majestoso. A Ponte que tem novidades e precisa de muita raça hoje para continuar viva nessa Série B de 2024 e não pensar na Série C. A matemática hoje é a seguinte: a Ponte vencendo, respira e leva tudo para a última rodada. Agora, perdendo ou empatando, pode cair ainda nessa rodada com uma de antecedência, caso haja ainda uma combinação de resultado no decorrer aí do domingo e também da segunda-feira. O técnico João Brigatti hoje tem os suspensos Matheus Silva e também não conta com o atacante Iago Dias. Mas, por outro lado, o lateral esquerdo Gabriel Risso volta de suspensão e o Gabriel Novaes, preservado no jogo contra o Vila Nova, também está confirmado no ataque ponte pretano. Macaca, que não vence até 3 partidas e vai pro tudo ou nada, Júlio. Esse é o primeiro destaque da Ponte Preta. Macaca, 17ª colocada com 38 pontos, 10 vitórias, 8 empates, 18 derrotas da Ponte. Marcou 36, tomou 49, saldo de menos 13, 1 ponto atrás do CRB. Primeiro time fora da zona de rebaixamento que joga amanhã contra o Santos. Subindo na tabela de classificação, vamos pro vestiário visitante do Moisés Lucarelli. O Sport, que vem lá do Recife, precisando vencer para voltar pro G4. Se não, vai ficar difícil subir. É ou não é, Adriano Almeida? Ah, com certeza, viu? Porque teve muito time que cresceu nessa reta final, embolou tudo ali pro 4º colocado que vai subir. Time do Sport que terminou agora o processo de aquecimento, desce pro vestiário visitante com o apoio de uma bonita torcida aqui na arquibancada visitante do Majestoso. O Leão, que não vence há 3 partidas e por isso o sonho do acesso foi ficando mais em dúvida nessa reta final da Série B. No último jogo, ainda por cima, empatou com a Chapecoense, como você bem disse, agora deixou o G4. As novidades, meia Titi Ortiz, que volta de suspensão, e o Rafael Thierry, que no último jogo saiu com uma entorse no tornozelo, também conseguiu se recuperar, está confirmado no setor defensivo. O atacante Gustavo Coutinho, com uma lesão na coxa, era dúvida, fica como opção no banco de reservas, Júlio. O Sport chega para a partida de hoje como 6º colocado, perdeu mais uma posição porque o Goiás fez 4-0 no Amazonas. 60 pontos, 17 vitórias, 9 empates, 10 derrotas, marcou 51 gols, um dos mais positivos ataques do campeonato, mas tomou 36. A defesa é um problema, saldo mais 15. Ceará, que vai jogar ainda nessa rodada contra o América na segunda-feira, tem 60, é o 4º colocado. Goiás, que venceu hoje por 4-0 Amazonas, com 60. Em caso de empate, o Sport vai para o 4º lugar, com 61 pontos. Em caso de vitória, o Sport também vai para o 4º lugar. Aí é secar o Ceará, que joga na segunda-feira. São os ingredientes para você da partida de daqui a pouco no Moisés Lucarelli. Vamos para a cabine CBN preparada para análise de um jogão. O professor Brigatti disse durante a semana que ele estava prevendo um jogo aberto, um jogo ofensivo, porque os dois times precisam vencer. Essa é a sua expectativa também? Boa noite para você, Gabriel Castro. É sim, Júlio Nascimento, boa noite pra você, boa noite aos amigos que estão nos acompanhando. É jogo pra gente grande, né? Eu acho que tem que ter feito a preparação pra uma final mesmo, é concentração nível máximo, é estratégia bem feita, estudado os pontos fortes do Sport, Titi Ortiz, Lucas Lima, que é o maestro dessa equipe, o Barleta. Tem que ter atenção, disciplina, aliar a parte técnica que está devendo muito com a física e a psicológica. Eu acho que parece muita coisa, e é. Muito do que eu falei aqui a Ponte não fez durante toda a Série B e vai ter que fazer hoje. Porque vem a Campinas, um clube de camisa pesada, viu? Tricampeão da Copa do Nordeste, campeão da Copa do Brasil, 44 vezes do Pernambucano, campeão da Copa da Série B. Enfim,
Passou a Série B na parte de cima da tabela, entrou no G4 na reta final, mas vacilou nas últimas 3 rodadas e aí acabou saindo. Então, olha este cenário, né? É um time forte, é um time com um elenco que vem a Campinas diante de uma Ponte que vem fazendo um péssimo segundo turno, né? É a pior equipe do retorno, mas que joga em casa, que tem o apoio do seu torcedor, que tem no João Brigatti o seu combustível. Então, a Ponte ela já errou, já queimou toda a gordura que tinha e hoje só tem uma opção, que é vencer e deixar momentaneamente a zona de rebaixamento, Júlio. Gabriel Castro, comentarista CBN, para o duelo decisivo, importante, tanto para a Ponte quanto para o Sport. O jogo vai pegar fogo às 9h30 da noite e é um jogo que requer uma narração de emoção, de alto nível, e por isso eu estou anunciando o locutor da partida para trazer todas as emoções. Grande abraço, boa noite! Tudo bem, Cabela? Boa noite, Júlio. Tudo bem? Graças a Deus, tudo em ordem aqui na cabine da CBN do Moisés Lucarelli. Uma noite agradável, né? Tivemos chuva durante o dia, ontem choveu um bocadinho também. Uma noite mais afrescalhada, 22 graus neste momento, mas promete esquentar. Assim que a bola rolar, deve esquentar, porque as duas equipes vão partir em busca da vitória e as duas equipes têm que estar atentas. Mais a Ponte Preta, como disse o Gabi Castro, porque o Sport não é bobo nem nada, está na parte de cima da tabela e vem aqui para Campinas em busca de ficar melhor ali dentro do G4 para buscar o acesso da última rodada. E trouxe uma galera gigante, viu, Júlio? E tá chegando, muitos torcedores já atentos aqui do Moisés Lucarelli, uma movimentação bastante grande do lado de fora quando estava chegando. Tinha inclusive aqueles guardadores de carro que ficam do lado de fora. Normalmente você tá chegando aqui no estádio, ele vem assim e fala assim, vai estacionar, tem ingresso, vai estacionar, tem ingresso, eu vou trabalhar e tal. Hoje não. O cara chegou pra mim e já perguntava assim, é torcedor do esporte? É torcedor do esporte? Pois é. Ou seja, mudou o cenário lá de fora, né? Esperamos que aqui dentro o cenário seja do lado ponte pretano, seja alvinegro e que a Macá conquiste esses 3 pontos, que seria muito importante para chegar na última rodada, Júlio. É isso, esse é o cenário, essa é a situação. Por Esporte vale o acesso para a Ponte Preta, a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo que pode determinar o futuro das equipes dentro da competição. Só dando um panorama, até porque temos campeão, hein? Pintou o campeão da Série B. O Santos Futebol Clube é o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecedência. Sem entrar em campo, o Santos teve o título confirmado com o empate do Novo Horizontino contra o Paysandu, como o Santos tem 68 pontos. Não é alcançado mais pelo Mirassol, que tem 64, nem mesmo pelo Novo Horizontino, com 64. Parabéns ao Santos Futebol Clube. Voltar campeão é muito importante, dar moral aí para o trabalho continuar na próxima temporada. Então, o Santos campeão da Série B. O Mirassol empatou com o Operário 1-1, é o segundo colocado neste momento, e o Novo Horizontino empatou com o Paysandu 1-1, hein? Os times que poderiam selar, inclusive, acesso nessa rodada, tropeçaram. Mas o acesso pode acontecer ainda. Se o América vencer, o time do Ceará na segunda-feira, e a Ponte Preta segurar o Sport hoje, Mirassol e Novo Horizontino estarão garantidos na Série A da próxima temporada. O Ceará fechando o G4 nesse momento com 60 pontos, seguido pelo Goiás Sport também com 60. O Operário tem 57. Aí vem Vila Nova, América com 55, Coritiba tem 50, Amazonas tem 49, Avaí e Paysandu com 47, o Botafogo com 42, que ainda vai jogar contra o Avaí, Chapecoense tem 41, ainda vai jogar com Coritiba, CRB que pega o Santos amanhã na Vila, 39, e aí a zona de rebaixamento, 38 pontos para a equipe da Ponte Preta. O Ituano, que está jogando neste momento, precisa vencer e está vencendo por 1-0. Ituano está indo a 37, mas ainda tem chance de rebaixamento em casos de vitória de Ponte e CRB nessa rodada. E os já rebaixados Brusque e Guarani. Assim chegamos na 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Só tá começando, hein, gente? Nós vamos juntos com a cobertura completa de Ponte Preta Esporte, com os trabalhos técnicos de Marcelo Abreu, a técnica de externa do homem com os óculos mais estilosos do mundo, Naldo Araújo. Agora são 9h16. Futebol, como CBN.
Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta Esporte. Futebol Globo CBN. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola. Estamos de volta, 9h18. Falei agora do título do Santos. Santos campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. E essa é uma boa notícia para a Ponte, né, Gabriel Castro? Porque a Ponte, depois de não disputar a Copa do Brasil em 2024, que é uma competição que deu 1,3 milhão para os times da Série B na primeira fase, a Macaca volta à Copa do Brasil. O título do Santos garante a Ponte na competição. Importante principalmente para os cofres do clube, né, Gabi? 1.300.000 reais, Júlio, pelo menos, né? Só para participar. A gente lembra que as partidas da primeira fase têm um nível de dificuldade que é até aceitável. A Ponte ela já se complicou em outras épocas, mas é uma partida vencível. Então a Ponte volta para um torneio nacional importante e que é rentável. Então isso é muito importante para os cofres do clube, que ele pode se organizar de uma maneira melhor para 2025. Agora, disputa Campeonato Paulista da primeira divisão, disputa a Copa do Brasil, a Série C ela fica fora deste pacote. Por isso que é muito importante o jogo de hoje, porque daí sim, disputando uma Série A1, disputando uma Copa do Brasil, uma Série B, aí você tem esse torneio que é rentável e você tem torneio de elite que consegue atrair jogador. Então é muito importante a partida de hoje para fazer este combo de Copa do Brasil junto com primeira divisão de estadual. Muito bem, então a Ponte volta à competição, ela estava na fila de espera, né? Lembrando que a Inter de Limeira teve a melhor campanha dessa lista de espera, como o Palmeiras já está confirmado a Libertadores, a Inter de Limeira foi para a Copa do Brasil. Santos, campeão da Série B, também entra na terceira fase da competição, então a Ponte, que tinha a 7ª melhor campanha do Paulista, fica com essa vaga também. E mais, a Portuguesa também pode ser beneficiada dessa lista de espera. Ela precisa que o São Paulo confirme vaga na Libertadores, o que é muito possível. O São Paulo hoje numa posição confortável para confirmar vaga na próxima edição da Libertadores, e por isso a Lusa deve ser o 9º time paulista a jogar a Copa do Brasil de 2025. Bom, tá chegando a hora, 10 minutos para a partida começar, já os times entram no gramado por protocolo da CBF, então vamos fazer o seguinte, aumente o volume do seu rádio, porque é a hora de Adriano Almeida escalar Ponte Preta Esporte para você. Futebol Globo CBN. Ponte Preta. É a Macaca do técnico João Brigatti em campo com 1, Pedro Rocha, 14, Luiz Felipe, 15, Castro, 44, Nilson Júnior e 33, Gabriel Risso. 18, Emerson. 8, Emerson Santos. 2, Igor Inocêncio e 10, Elvis. 35, Gabriel Novaes. E 19 para Renato.
Repeteco Alvinegro, 1 Pedrão, 14 Luiz Felipe, 15 Castro, 44 Nilson, 33 Risso, 18 Emerson, 8 Emerson Santos, 2 Igor Inocêncio, 10 Elvis, 35 Gabriel Novaes e 19 Renato. No banco, 12 William, 5 Heitor Roca, meia dúzia Sérgio Rafael, 7 Dodô, 20 João Gabriel, 21 Ramon, 25 Cauã, 39 Thiago Oliveira, 58 Tomás, 70 Guilherme Portuga, 77 Matheus Regis e 80 para Hudson. Esporte eternamente estarei. Os rubro-negras são as cores que abracei. É o esporte do técnico Pepe em campo com 22, Kaique França, 16, Igor Cariús, 44, Chico, 15, Rafael Thierry, 29, Dalber, 5, Julian Fernandes, 8, Fabrício Domingues, 19, Lucas Lima e 30, Christian Barleta, 59, Tite Ortiz e 77 para Lene Lobato. Repeteco do Leão, 22, Kaique, 16, Igor, 44, Chico, 15, Thierry, 29, Dalber, 5, Julian Fernandes, 8, Fabrício Domingues, 19, Lucas Lima, 30, Barleta, 59, Tite Ortiz e 77, Lene Lobato. No banco, 21, Thiago Couto, 12, Alisson Cassiano, 2, Alisson, 40, Luciano Castan, meia dúzia, Felipinho, 7, Fabinho, 20, Leonel de Plácido, 93, Palácios, 94, Felipe, 17, Pedro Vilhena, 18, Wellington Silva e 9 para Gustavo Coutinho. A arbitragem do jogo. Árbitro FIFA do Rio Grande do Sul, Rafael Rodrigo Klein, é o dono do apito. Seus assistentes são Jorge Eduardo Bernardi e Tiago Augusto Capes Giel. No VAR, Felipe George Bennett. O comentário do jogo. Gabriel Castro, sua expectativa, Ponte Preta Esporte jogam daqui a pouco. Júlio, tem muito em campo hoje, tá? Eu falei na minha abertura que é clima de final, porque a pressão é igual de uma partida decisiva, está em jogo o prestígio, a dignidade, a honra de pegar um clube que está na Série B e pelo menos deixar permanecer, né? O objetivo é isso, manter a história sem a mancha de um novo rebaixamento, além, claro, de prejuízos financeiros. Sobre o jogo, acho que nos últimos 3 jogos foram 7 gols sofridos. Primeiro ponto para a Ponte, buscar os 3 pontos é não sofrer gols. Tem que ter preocupação defensiva. Se sair atrás do marcador, eu não vejo a Ponte com força, com qualidade técnica para virar a partida, e demonstrou isso em todos os jogos da Série B. Quando ela sai atrás do placar, ela não consegue virar. Então tem que saber se defender, e para isso não pode ficar só atrás também. Se for ataque contra a defesa, mais cedo ou mais tarde, o Sport tem qualidade para furar o bloqueio. Então tem que atacar, tem que fazer gol, deixar o adversário desconfortável e mexer com o emocional do Sport também. Porque imagine a pressão do outro lado. 3 jogos sem vitória, saída do G4. Então, quem sair na frente, eu acho que tem muita chance de vencer a partida, mesmo esse gol saindo no primeiro tempo. E por fim, é evidente, né, que a Ponte precisa elevar o seu nível, precisa criar mais jogadas, investir nos laterais, ir até a linha de fundo, chute de média e longa distância da intermediária. A todo momento tem que acionar o Elvis, que é o capitão da equipe, tem que estar inspirado. O Gabriel Risso, cabeça no lugar, porque teve uma expulsão que prejudicou a Ponte contra o Paysandu. O Luiz Felipe, lateral direito, que a gente sabe que tem uma preocupação defensiva muito grande, hoje vai ter que atacar, vai ter que chegar até a linha de fundo. E a esperança de gols é o Gabriel Novaes. Então acho que tem que ser uma Ponte que tem que saber se defender, ela não pode tomar o gol primeiro de maneira alguma, mas ela tem essa preocupação ofensiva porque ela precisa vencer hoje. O empate não tira a Ponte da zona de rebaixamento e pode deixar muito próximo do Campeonato Brasileiro da Série B. Então é jogo de xadrez, a mexer com o psicológico, cada equipe vai querer mexer com o mental do seu adversário para poder sair à frente, trabalhar bem
e aí cada um com o seu objetivo. O Sport se aproximar da Série A e a Ponte se aproximar da permanência do Campeonato Brasileiro da Série B. Tô esperando um grande jogo e de fato aberto e de muita correria, Júlio. Muito bem, esse é o nosso grande Gabriel Castro com análise completa de Ponte Preta Sport, a bola rolando em instantes. Já tivemos a execução do hino do Brasil, os times já vão se posicionando para o começo da partida. Eu já quero convidar também você a participar da nossa jornada. 991869070, 991869070. Mande sua mensagem que durante a nossa jornada estaremos registrando e de olho também num jogo que pode definir mais um rebaixamento. Vila Nova e Ituano. Ituano tinha marcado 1-0 com o José Aldo, mas o Alisson empatou para o Vila. Então 1-1. Resultado que não é nada bom para o time do Ituano. O empate vai rebaixando o Ituano na Série C do Campeonato Brasileiro. Estaremos de olho também. Tá acabando a Série B, meu povo. Tá acabando a Série B. É essa rodada e mais uma, depois finish, depois acabou. Depois não adianta mais chorar, por isso é vencer ou vencer pro time da Macaca a partir de agora. Então, vamos em definitiva ao Moisés Lucarelli. Ele está chegando para trazer todas as emoções do jogo. Eu garanto para você que vai ter muito Ziriguidum hoje. Hoje é jogo pra frente, é jogo aberto, é jogo para gols. E a gente tá na expectativa aqui de muitos gols para o lado alvinegro. Então, para os primeiros 45 minutos de emoção na CBN, vem ele! Muito bem, meu caro Júlio Nascimento e a todos que estão ligados aqui no futebol da CBN Campinas, uma excelente noite de sabadão, uma noite que reserva emoções, com certeza, aos montes, para os dois lados, né? Para a Ponte Preta também para o esporte. Porque as duas equipes hoje entram em campo numa decisão. Ponte Preta, decisão às avessas para fugir do rebaixamento, e o Sport, uma decisão para buscar uma vaga nesta Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. Ou seja, é um grande jogo para você acompanhar nesta noite aqui na CBN Campinas. Só pra gente, antes da bola rolar, o árbitro tá ali no centro do gramado. Aliás, é árbitro de final de Copa do Brasil. Apitou no Maracanã. Flamengo 3, Atlético Mineiro 1, o senhor Rafael Rodrigo Klein. Esse time da Ponte é o mais experiente que a Ponte tem para pôr em campo num jogo como esse? Analisando o banco de reservas, acho que tirando o Sérgio Rafael, que é mais experiente que o Castro, mas de resto, o técnico João Brigatti escolhe uma equipe que tem uma cancha um pouquinho maior, sim, com o Elvis, com o Renato, que também está devendo bastante, Emerson Santos e Emerson, a dupla do meio-campo. Então, sim, é uma equipe experiente para essa decisão. Tudo pronto, bola no centro do gramado, está sendo respeitado neste momento, minuto de silêncio. Bola vai rolar para você acompanhar tudo aqui no futebol da CBN Campinas. O toque inicial na bola ali do Elvis, o maestro Ponte Pretano, que vai dar o toque inicial ali nesse começo de partida aqui no Moisés Lucarelli. Recebe uma torcida da Ponte Preta um pouco mais acanhada, né? A uniformizada não deu as caras aqui não, pelo menos por enquanto. Só tem uma uniformizada lá, mas sem faixa, sem nada. Bem tranquilo, bem calmo por enquanto. Agora o torcedor do esporte veio em massa. Tá tudo pronto, apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Ponte Preta, esporte. Bola tá rolando, é decisão para você acompanhar aqui no futebol da CBN Campinas. Bola recuada, Castro começa lá no sistema defensivo para a equipe da Macaca, recua lá com Pedro Rocha, lá na grande área para começar de tudo. O Sport adianta toda a marcação. O Pedro Rocha bota no campo de ataque, o lançamento é feito lá pela esquerda. Quem sobe, Gabriel Novaes, o toque de cabeça, a bola vai sobrando lá pela esquerda, vem rapidamente a equipe da Macaca no campo de ataque, chegou na grande área, Renato tentou a batida, teve desvio, bola para fora, escanteio. Teve desvio para fora, escanteio que favorece a equipe da Macaca. É lá pela esquerda, Adriano Almeida. Uma bola esticada para o Renato, que entrou em velocidade aqui pelo lado esquerdo do ataque. O Igor Carius fechou a porta no momento do cruzamento. É o primeiro escanteio do jogo, logo no primeiro minuto. O Elvis é quem se encaminha para fazer a cobrança. Macaca já vem para cima, Macaca tá com sede para cima do esporte. Escanteio, é lá pela esquerda, vem bola para a grande área. O Elvis está na cobrança e vai organizando todo mundo lá na área. Vai organizando toda a galera. Lá pelo lado esquerdo, o Risso fica ali pertinho dele, prefere jogar na área. Tá autorizada a cobrança, Elvis na batida, de perto da canhota, foi pra bola, bateu baixinho no primeiro pau, pegou mal na bola. O Risso devolve bola para a grande área, sobe de cabeça, zaga do esporte. A bola sobrou mais uma vez com o Emerson.
Emerson já bota no campo de ataque, lá pela esquerda chega Elvis, faz o domínio, encosta a marcação pra cima dele, protege bem a bola, ele carrega, dá um tapa na bola mais atrás, o Risso ajeita a perna canhota, vai pra tabelinha, tem o Renato ali pertinho, o Novaes também tá por ali, tenta a pressão em cima, bola pra fora, arremesso é pra Macaca, já cobrado arremesso, voltou o Risso, tenta o cruzamento, bate em cima da zaga do Sport, vai pra fora mais uma vez, outro arremesso manual que favorece a equipe da Macaca, faz o arremesso, o Elvis fica com ela, tenta o toque ali, tem uma poça d'água gigantesca, ali à frente da grande área, o zagueirão do Sport já chega, dá um bicão na bola, o Chico joga lá pro campo de ataque, pra Ponte Preta sai jogando de novo, fala Gabi. É por isso que é importante reconhecimento de gramado, você olhar, andar durante todo o campo para saber onde que a bola está correndo mais, onde está menos. A bola parou na poça ali, acho que ninguém esperava, nem a galera do Sport, menos ainda os jogadores da Ponte Preta. Sobra de bola ali no sistema defensivo com o Rafael Thierry, já abre pelo lado esquerdo, sai trabalhando com o Dalbert, tenta o toque na bola, vem pelo meio, o Emerson já fica com ela, fez o passo do lado com o Renato, a bola enfiada pelo meio, forte demais. Quem chegava ali era o Emerson, deu um tapa na bola, saiu forte. O Novaes ficou lamentando o toque um pouquinho mais forte, viu, Adriana? É, porque ele ia sair na cara do Kaique França, né? Um pouquinho mais de ajuste nesse passe. Eu tô gostando da Ponte nesse comecinho. Vem Sport pro campo de ataque ali com o Leno Lobato. Bola vai pra fora, arremesso manual que favorece a equipe do Sport, lado esquerdo. Quem se ajeita ali pra cobrança, vai chegando, tem o Barleta ali, vai deixando a bola com o Dalbert. O Dalbert está ali na cobrança, busca alguém pra fazer o passe, ninguém se apresenta ali pertinho dele, prefere começar de novo com o Chico. Já faz o domínio na perna da canhota, faz o levantamento lá na grande área, Pedro Rocha vai chegando lá pra fazer a defesa e botar ordem na casa da Macaca. Comecinho de jogo, 3 minutos de bola rolando. O primeiro tempo tá 0-0, o placar do jogo aqui no Moisés Lucarelli, decisão pra você, hein? E você, que você acha dessa decisão, hein? Manda recado pra nós aí, ó, 991869070, manda sua mensagem no nosso WhatsApp, manda seu recado, fala aí quantas velas se acendeu essa noite aí, hein, Ponte Pretano? Fala aí, quantas velas tá acesa aí na sua casa aí, e quanta oração você já fez aí pra Ponte, hein? 3 minutos e meio, trabalha o Sport, tá saída, bola no lado esquerdo, quem toca na bola é o Barleta, faz enfiada de bola no campo de ataque, quem chegava por ali era o Ortiz, o Titi Ortiz perde a bola, a zaga na ponta, ele recupera, dá o bico da bola, joga pro campo de ataque, ela sobra com o Kaique França, conhecidíssimo goleiro do Sport, aqui pelos lados Ponte Pretano, trabalha a saída de bola mais uma vez o Sport lá pela direita, faz o break por ali, o Cariús, toca mais atrás, Rafael Thierry faz o domínio, já dá um tapa na bola pela esquerda com o Chico, trabalha, perna da canhota, fez o passe ali pelo lado esquerdo para fazer o trabalho com o Titi Ortiz, ele devolve pela meia, vai trabalhando, a equipe do Sport chega no campo de ataque, a bola escapuliu. Tentava ali fazer o domínio, o Dalbert, e a bola passou por ele, foi para fora, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Cabela. Pois não, Júlio. O nosso ouvinte está ajudando aqui, o grande Lucas, mandando pelo nosso WhatsApp, explicando que a torcida organizada da Ponte está punida. E ela está no meio, então ela não está uniformizada hoje, mas ela está nessa faixa central da arquibancada, a principal torcida organizada da Ponte. Ah, ok, então tá ali, portanto, o torcedor Ponte Pretano está presente aqui, a organizada está presente, de uma forma disfarçada, né, o Gabi Castro? Tem o setor das organizadas, mas como tem essa punição, fica ali pro meio, que a atmosfera é muito melhor, né? Exatamente. E aquela que está lá não tem faixa. Tem uma galera lá que está reunida. Serponte ali. A região da Serponte, mas não tem faixa, não tem nada. E nem uniforme da organizada eles estão usando. Só o uniforme da Ponte. Falta para Macaca pela direita. O Elvis está na cobrança. Vai todo mundo lá para frente da grande área. Bom momento para Ponte. 4 minutos e 50. Aumenta o volume aí, torcedor. Elvis na cobrança. Levanta lá na segunda trave. De cabeça, desvio, vem pelo meio. Sai Kaique França para fazer a defesa. Bota a ordem na casa. O goleirão daqui para o Sport, Adriano Almeida. O Nilson Júnior é que conseguiu esse cabeceio, mas ele estava muito bem marcado pelo Rafael Thierry e a bola veio fraca. Tranquila, Kaique França já repôs. Já vem para o campo de ataque, tá por ali para fazer o domínio. O Lucas Lima deu um tapa na bola lá para a grande área, tava ligadão lá. O goleirão Pedro Rocha para repor a bola, já em jogo lá pela esquerda com o Risso. Toca na bola, vai trabalhando a saída mais uma vez com o Renato lá pela esquerda. É verdade que chega ali o Novaes. Ele tenta fazer a finta, tem a marcação para cima dele. O desvio, bola para fora, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Risso está na cobrança, ele busca alguém para fazer o arremesso. Mais uma vez ali para o Novaes, domina, devolve, Risso, domina, coloca no gramado. Tem 2 jogadores da marcação, ele recua lá com o Nilson Júnior. De primeiro dá um tapa na bola, joga para o campo de ataque, responde Rafael Thierry. Vem pelo meio, Castro.
Tem que é papo não, o Cássio chega rasgando ali, dá uma chapada na bola, jogou lá com o Kaique França. Para começar de novo a equipe do Sport, 6 minutos deste primeiro tempo, 0-0, placar do jogo. Trabalha mais uma vez a saída de bola, a equipe do Sport com o Chico, toca na bola lá pela direita com o Rafael Thierry, já encontra aberto o Igor Carius, rente lateral do campo, despacha para o campo de ataque, lançamento é feito lá pela ponta direita, quem trabalha por ali, a chegada mais uma vez é o Titi Ortiz, ele domina, volta a bola pela meia, toca nela, faz o cruzamento, vem bola para a grande área, Pedro Rocha. Ele faz a defesa ali, mas o Barleta chegava ali na surpresa na frente da área. Ficou todo mundo olhando, quase que o Barleta consegue tocar na bola. Perigosamente chegou o Sport. Tenta sair jogando rapidamente a Ponte Preta, mas sai meio que desordenado, né, o Gabi? Faz uma pressão agora na saída de bola do Sport, mas essa saída rápida, desordenada, não resolve, né? A Ponte não sai curto não, ó o Sport. Lançamento feito, o Barleta recebe lado esquerdo, vai para a grande área, botou na frente, saiu na cara do Pedro Rocha, batida cruzada! Xiriguidum! Do Sport! Barleta! Nas costas do Luiz Felipe, saiu na cara do Pedro Rocha, bateu rasteiro cruzado, ela explodiu na bochecha da rede do lado direito. Abre o placar o Sport a 6 minutos deste primeiro tempo, o Sport está na frente, Barleta. 1 pro Sport, nada para Macaca, Adriana. No momento em que a Ponte saía para marcar a saída de bola do Sport, jogadores da Ponte numa linha mais alta de marcação. E aí essa bola longa para o Barleta, aproveitando a velocidade do camisa 30 do Sport, caiu nas costas do Luiz Felipe. E aí muita velocidade para o jogador do Sport pelo lado esquerdo, que tocou na saída do Pedro Rocha. Sem chances para o goleiro da Ponte, muito cedo. O Sport abre o placar 1-0. Tá tendo a revisão do gol, como todos os gols acontece a revisão. Tá tendo uma revisão ali do lançamento ali pelo lado esquerdo, Barleta no domínio. Mas mesma linha. Já tá tudo certo, já tá liberado e a bola já tá rolando de novo aqui, viu, Julião? Pois é, mesma linha, viu, Cabela? Rápida a revisão ali, né? 1-0, o Sport tá na frente. Aqui a gente dizia, pode sair desordenado. Aí tentou fazer uma pressão aqui, tomou contra-golpe, tomou o gol, Gabi. E a gente falava sobre isso. Exatamente, a Ponte não quis sair jogando pelo sistema defensivo, que a gente sabe que é muito complicado. Tecnicamente, ela não consegue, e aí ela estava fazendo este lançamento direto para o ataque. Tentou dar o bote ali pelo lado direito, bote errado, o Barleta, que é um jogador perigosíssimo da equipe do Sport, é um dos artilheiros da equipe, e aí conseguiu, né? O 9º gol, agora ele é o artilheiro junto com o Fabrício Domingues, é um Sport que sai na frente, faz o gol cedo. Vamos ver como é que a Ponte vai reagir psicologicamente, mentalmente, nesta partida que é decisiva. Vai ter que fazer o que não fez na Série B, que é virar a partida. Tem falta para Macaca lá pela esquerda, Adriana. É uma falta do Rafael Thierry no Renato, que já tinha ganhado na corrida. É falta pelo lado esquerdo do ataque e Elvis é quem se prepara para cobrar. Tá lá o Elvis na cobrança ali perto da direita, vem bola para grande área, levantamento feito ali pelo meio, sobe Thierry de cabeça para fazer o corte, ela volta ali com o Risso, já devolve o cruzamento, lançamento foi feito aqui pela direita, quem vai chegando na bola é o Igor Inocêncio, briga pela bola, chega antes dele o Dalbert, dá um bicão na bola, a zaga Ponte Pretana vai tentando fazer o corte, primeiro Luiz Felipe, depois o Emerson, joga a bola para fora, arremesso manual pro Sport, é pela esquerda. 9 minutos e meio deste primeiro tempo, 1-0, o Sport está ganhando. Bola recuada com o Chico, na zaga do Sport, já bota na frente o lançamento de perna canhota, faz a ligação lá no comando de ataque, sobe de cabeça o Castro, faz o desvio, joga para fora, a bola não chega a sair não. Luiz Felipe briga pela bola, o último toque do jogador do Sport, chegava por ali o Titi Ortiz, a bola foi para fora, o arremesso manual para Ponte. Tá ali o Luiz Felipe para fazer a cobrança, com as mãos, ele busca alguém, joga no ataque, faz o lançamento ali para quem chegar brigando ali, o Renato, sobra de bola com o Igor Inocêncio, volta com o Renato, deu uma pedaladinha ali, fez o break, levantou a cabeça, buscou de um lado, de outro, se enroscou com a bola, tenta o Igor Inocêncio consertar ali, não consegue, perde a bola, sai tocando, vai trabalhando ali com o Julian Fernandes, bota no campo de ataque, no meio do caminho, a Ponte recupera a bola, fica mais uma vez com o Igor Inocêncio, na perna da canhota, inverte a jogada, o lançamento é lá pela esquerda, mas muito forte, vai chegando lá nos pés do Igor Carius, que já despacha para o campo de ataque, o lançamento é feito lá pela ponta direita, quem corre lá para ficar com a bola é o Lucas Lima, antes dele chega o Nilson Júnior, recua no Pedro Rocha, não quer papo não, dá um bico nela, joga em direção do ataque, mais uma vez o Carius faz o corte, a bola sobe, desce, vem o Sport para o campo de ataque, vai trabalhando,
Barleta domina, coloca no gramado, já bota velocidade, vem pro ataque de novo, Barleta, cruzamento na área, Nilson Júnior sobe de cabeça para fazer o corte, ela volta com o Titi Ortiz, ele já dá um tapa na bola, encontra o Cariús aberto lá pela ponta direita, é o Lucas Lima, fez o domínio, ajeitou de perna canhota, de calcanhar, bonito passe, joga na linha de fundo, o Cariús tenta o cruzamento, vem por baixo a defesa do Pedro Rocha, que bota ordem na casa da macaca, Adriana Almeida. O Lucas Lima ali pela direita, caindo, conseguiu até fazer o drible para cima do Gabriel Novaes, mas aí na hora do cruzamento, o Pedrão estava atento e tem pressa para repor a bola. E sai jogando, Renato fica pedindo uma falta. Eu sinceramente achei que foi falta do Chico para cima do Renato ali. Agora, Gabi, antes de eu girar o tempo e o placar do jogo aqui, a gente vê um esporte que está aproveitando o nervosismo da Ponte Preta nesse momento. E as diferenças, né, técnicas, elas são muito grandes. Então você pega aqui, lado esquerdo de ataque do Sport, o Barleta para cima do Luiz Felipe, se sobressai. E aí você tem, olha a Ponte. Vem Macaca pro campo de ataque lá pela esquerda, sobra de bola, invadiu a grande área com o Emerson, rolou à frente da área, chegou, Elvis bateu, explodiu na zaga. Sobe a bandeira, tá marcando impedimento no ataque da Ponte Preta. Eu acho que chegou o Emerson lá pela esquerda, porque ele pegou uma bola espirrada que vinha ali pelo meio campo. Quem chegava no lance era o Gabriel Novaes. Se o Novaes fosse para a bola, ele não estaria impedido, não é, Adriana Almeida? Exatamente, não estaria impedido. Mas a jogada foi bonita, viu? O Cabela levantou a torcida, uma bela tabelinha, toque de calcanhar. A Ponte me parece não ter sentido tanto o gol do Sport. Pois é, 12 minutos. Fala, Gabi. E nesse 1 contra 1, por exemplo, o Lucas Lima é um maestro, ó, dando um chapéu, dando outro chapéu. Então, o Sport tecnicamente é superior à Ponte. E aí complica, porque daí você muitas vezes precisa de uma marcação dupla. Aí tem um jogador que fica livre, tá mais bem posicionado em campo. Olha aqui de novo o Barleta livrinho pelo lado esquerdo. Então, a Ponte precisa acertar posicionamento e ter mais atenção. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 12 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. 33ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. É a penúltima, hein? É a penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Barleta marcou a 6 minutos. 1 para a equipe do Esporte, Júlio. Central da bola. Com esse resultado, a Ponte permanece no 17º lugar e pode ser rebaixada em caso de vitória do CRB contra o Santos. Falando em rebaixamento, bola rolando no primeiro tempo para Vila Nova 2 e Ituano 2, resultado que vai rebaixando o Galo. Futebol, Globo CBN. Vem Esporte pro campo de ataque, lançamento feito, Lucas Lima recebe, faz a finta, carrega na linha de fundo, tenta o cruzamento, desvio, bola para fora. Bola para fora, escanteio que favorece a equipe do Esporte, é pelo lado esquerdo que chega o Leão da Ilha. Adriana. O Lucas Lima agora caiu pelo outro lado, né? Ele estava jogando mais pela direita, agora foi ajudar o Barleta ali pelo lado esquerdo. Ganharam um escanteio com pouca pressa para levantar a bola para a área da Macaca. Escanteio, segundo jogo, primeiro para a equipe do Esporte. Esse aqui pela esquerda, o Barleta tá por ali. Joga com o Lucas Lima, já faz a cobrança. Lucas Lima dá uma penteada, a bola devolve no Barleta, linha de fundo, vem cruzamento, vem por baixo. Rasteirinho, Emerson. Ali na primeira trave, bota o pé na bola, joga para fora, arremesso manual para a equipe do Esporte. Tá lá o Barleta para fazer a cobrança. Ele ameaça. O Dalbert vai chegando lá com muita calma. Ele deixa ali pro Dalbert fazer a cobrança. Lado esquerdo, arremesso manual para o Esporte. 1-0, tá ganhando o Leão. Arremesso manual cobrado, bola recuada. Começa de novo com o Chico. Ele vai fazendo domínio, ajeita na perna da canhota, vai para cima dele o Renato. Ele toca na bola com o Thierry. Lá do outro lado, capitão da equipe do Esporte, devolve com o Chico. Bota a bola ali pela meia, vai trabalhando, tocando a bola de um lado e outro. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, Gabi. A gente vê que o Risso veio pro lado de cá. O Risso tá desse lado aqui, vem Esporte. Barleta tocou na linha de fundo, Risso por baixo, se estica, bota para fora. O Risso tá no lateral direito, o Luiz Felipe foi lá na lateral esquerda. Agora, por que não coloca o Igor Inocêncio aqui na direita? E não coloca um outro volante no meio campo, então, Gabi? Não faz nenhum sentido ter um lateral esquerdo na direita, um lateral direito de origem na lateral esquerda, que a Ponte ela tem problema defensivo, ela tem, mas a solução não é inversão de laterais, deixar na perna mais complicada ali, até para cruzamento ofensivamente. Então, se for circunstâncias de jogo, ok. Agora, se for, olha lá, acho que já vai retornar aqui. O Luiz Felipe já tá vindo para a direita e o Risso para a esquerda. E improvisar sempre é o pior caminho. Mas o Brigatti tá bravo aqui na lateral do campo, olha lá. Tá pé da vida aqui na lateral do campo, E hein? tem que estar mesmo, porque 15 minutos a Ponte não finalizou nenhuma vez no gol do Kaique França até agora. Não fez uma defesa o goleiro do Sport. Emerson Santos recua lá no sistema defensivo, toca no Castro. Castro faz de domínio, ajeita a bola perto à direita. Encontra o Luiz Felipe aberto lá direito, devolve no Castro. Vai tocando a bola defensivamente, adianta a marcação Sport. Tio Ortiz vai pra cima do Castro. Bola recuada lá com o Pedro Rocha.
Devolve com o Nilson Júnior, lado esquerdo, vai trabalhando a série de bola, equipe da Macaca. 15:40 deste primeiro tempo. 1-0, o Sport está ganhando aqui no Moisés Lucarelli. Mais uma vez vai trabalhando ali a série de bola, equipe da Ponte. A Ponte vai tocando, o Sport vai adiantando a marcação, agora a Ponte vem para o ataque. Joga lançada, bola para o campo de ataque, sobe de cabeça. O Chico, ele escora, a bola vem lateralmente, evita a saída. O Barleta se confunde ali, o Dalbert e o Barleta, um joga em cima do outro, a bola vai para fora, escanteio. De graça para a Ponte esse escanteio, viu, Adriano Almeida? O Chico ainda correu para tentar evitar uma bola espirrada, que o zagueiro do Sport não conseguiu parar ela antes de tentar dar um jeito, então saiu para escanteio. Agora é pelo outro lado, pelo lado direito do ataque, Elvis na cobrança. Segundo escanteio para a Ponte, o Elvis está na batida, todo mundo na área, corre para a bola, o camisa número 10, levantamento feito ali pelo meio, sobe a zaga do Sport, de cabeça para fazer o corte, a bola volta com o Emerson, ele joga a bola com o Elvis, toca de primeira, lançamento ali para o Inocêncio, dentro de calcanhar, a bola sobra com o Chico, tenta o corte, vem por baixo ali, quem sobra ali, o Leni Lobato, ele vem com ela, recebe falta, o jogo está parado, é falta. Mata a jogada, porque o Sport sai em velocidade, o jogo está parado, é falta para o Sport no sistema defensivo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. E Cabela, a marcação do Sport está certinha. Quando a Ponte tem a posse de bola, a Ponte tem muita dificuldade para poder criar, por isso que a opção que ela está encontrando é dar chutão, procurando sempre o Gabriel Novaes e também o Renato. Vem Sport no ataque, Nilson Júnior chega, corta, joga com o Luiz Felipe, gira o corpo, dá um bicão na bola, joga no ataque. Renato, ele faz o domínio, devolve ali com o Igor Inocêncio, tem uma furada bonita ali, a bola subiu, desceu, vem mais uma vez ali o Emerson Santos para tocar a bola, faz a abertura com o Risso, bota a velocidade, o Risso tenta sair jogando, faz o break. Faz o break porque ele levantou a cabeça, está todo mundo marcado, ele volta a bola ali pelo meio com o Elvis. Toca a bola mais atrás com o Castro. Vem a Ponte Preta trabalhando a série de bola, mais uma vez o Castro deixa ali com o Elvis. Levanta a cabeça, o Elvis busca alguém para o passe é feito aqui pela direita para o Luiz Felipe. Ele faz o domínio, chega para cima dele o Dalbert. Toca na bola, joga para fora, arremexa manual para Macaca, tem pressa na cobrança, volta com o Igor Inocêncio. Luiz Felipe pisa na bola, ajeita, joga entre as pernas ali para o Igor Inocêncio. Toca na frente, lançamento feito, o Renato invadiu a área, bola tocada para trás, a batida, errou! Igor Inocêncio e Novaes se enroscaram ali. Agora, o Renato tinha que ter batido pro gol, Adriano Almeida. Exatamente, né, Cabela? Um atacante de origem que sabe fazer gol. Recebeu essa bola limpa pelo lado direito. Era só meter cruzado para tentar ali vencer o Kaique França. Mas aí quando falta confiança, quando a fase não é boa, não, resolveu rolar, buscando alguém na entrada da área. E o Igor Inocêncio tentou chutar, o Gabriel Novaes chegou por outro lado. E aí foi mais um lance de circo. Pois é. O Renato, olha, aperta a bola, a Ponte, o Sport recupera na área, a bola sombra ali pelo meio, chega por baixo para fazer o corte. Mais uma vez o toque é feito ali com o Emerson, o Alves tenta no toque na bola, bola sobra com o Sport, vem o Sport mais uma vez, lançamento feito para a área, sobe Castro de cabeça, faz o corte ali pela frente da grande área. A bola estava nas mãos ali do Pedro Rocha, hein? Evita a saída, a equipe da Ponte vem para o ataque, a bola é boa, corre Novaes com ela, tem marcação para cima dele, na bola, chega por baixo para fazer o corte. A Ponte vem no desespero, hein? A Ponte vem no desespero. O Sport já recupera. Ali com o Lucas Lima, toca na bola, recebe de volta, ajeita, perna canhota, joga pelo meio. Vem Titi Ortiz, domina, gira o corpo, escapa da marcação, devolve a bola com o Lucas Lima, domina a bola, vem proteção para cima dele, cai no gramado, pede falta, o árbitro anota, falta em cima ali do Leno Lobato. É falta que favorece o Sport, vai levar um perigo tremendo para a meta do Pedro Rocha, Adriana. Ali é aquela batidinha colocada, né, da entrada da área, que sempre leva muito perigo. Até por isso o Pedro Rocha já se posiciona ali para a formação da barreira. O Sport vai vencendo 1-0. Vai se ajeitando lá para fazer a barreira Ponte Preta. E para a cobrança da falta tem ali o Lucas Lima, de pé da canhota, e de pé da direita o Titi Ortiz. São os dois ali que estão na cobrança da falta para a equipe do Sport. Barreira armada, um passo para dentro da grande área. Está preocupado Pedro Rocha. Torcedor Ponte Pretano apreensivo. Aqui no Moisés Lucarelli, o Sport ganha 1-0. O Barleta, aliás, aproveita a bola parada, viu, Renato? Encosta no Barleta e pergunta como que faz para bater cruzado. Viu, Renato? Encosta lá no Barleta e fala, como que faz para bater cruzado a bola? O Barleta ensina ele, né? Quem sabe, né? Pois é. Falta que favorece o Sport. Ali, Titi Ortiz e Lucas Lima, os dois da cobrança da falta. Vai autorizar o árbitro do jogo. Pedro Rocha está preocupado, torcedor Ponte Pretano também.
Vai para a cobrança da falta, a equipe do Sport que ganha o jogo por 1-0. 21 minutos deste primeiro tempo. Lucas Lima, perna canhota, batida, explodiu na barreira. A bola volta com o Dalbert. Já devolve lá do esquerdo, Chico ali de primeira, lançou para a grande área. Pedro Rocha. Pega, bota a ordem na casa da macaca. Girando tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Chegamos a 21 minutos e bola rolando. Primeiro tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli, 37ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Esporte. 1 pro Esporte, Júlio Nascimento. Central da bola. Com esse resultado, a Ponte permanece na zona de rebaixamento com 38 pontos. O CRB, que é o primeiro fora da degola, joga amanhã contra o Santos, que é campeão da Série B. Perguntando pelo nosso WhatsApp, o Antônio Castro, de Caucaia, Ceará. A última rodada, todos os jogos serão no mesmo dia, mesmo horário? Sim, dia 24, domingo da semana que vem, às 18h30. Futebol Globo CBN. 21 minutos e 40 deste primeiro tempo. Trabalha a equipe da Ponte na tabelinha aqui pela direita. Igor Docêncio recebe, domina a bola, puxa pela meia, carrega. Tem marcação para cima dele, recua um pouquinho mais atrás com o Luiz Felipe. Tenta a tabelinha por baixo do Alberto e faz a roubada. Toca na bola, ela sobra com Barleta. Tenta sair jogando, recebe falta. O jogo tá parado, é falta. Falta pro Esporte. Gabi Castro, fala Gabi. Por isso que é tão difícil jogar bola, Cabela, porque o jogador precisa correr muito fisicamente, tem que pensar e agir. E ali o Renato pensou errado, porque ele é o atacante. Tudo bem que ele marcou apenas 4 gols este ano, mas a possibilidade maior de marcar gol é dele ou é do Igor Inocêncio? Ele é atacante. Ele tá dentro da área, ele tinha que finalizar cruzado, a responsabilidade ali era dele. E aí ele toca pro Igor Inocêncio, que acaba furando a bola. E aí já perdeu um outro lance ali. Então quem tá em campo também precisa pensar isso. Falar, opa, Igor Inocêncio acabou de perder um lance, acabou de errar de novo. Deixa um pouquinho ali sem tocar na bola. Chamou, e daqui uns 3, 4 minutos você coloca o jogador de novo em campo. Então preciso ter esse entendimento. O Elvis ser esse jogador para pensar, para poder armar o jogo e colocar de novo a Ponte na partida, porque ela já teve uma oportunidade e precisa criar novamente. Cabela. O Barleta tá caído ali, o árbitro tá lá no VAR. Fala, Júlio. 60% de chance de vermelho para Luiz Felipe e um pisão no tornozelo de Christian Barleta. Vai muito da interpretação do árbitro, mas me pareceu inicialmente, pela imagem que nós temos aqui, um pouco de maldade. Chegou atrasado o Luiz Felipe no lance. Já vi a arbitragem dar muito vermelho por lances assim. Tá voltando o árbitro ali. Ele aparentemente, não, ele tá buscando alguém. Tá buscando alguém ali, lá, vermelho. Vermelho para o Luiz Felipe, mais uma expulsão em jogo importante da Ponte. Nesse momento, simultaneamente, o Novaes e o Renato jogam um copo d'água contra o gramado. Ficam revoltados com mais uma expulsão da Ponte. É o terceiro jogo seguido da Ponte Preta que é decisivo. 3 expulsões. Eu vou até usar uma palavra um pouquinho mais forte aqui. Idiotas. Gabi. E é a 4ª expulsão, porque foram 2 contra o Vila Nova, uma contra o Paysandu. Aí nós temos hoje de novo, contra o Botafogo de Ribeirão Preto teve expulsão, contra o América Mineiro teve expulsão. É a 12ª expulsão da Ponte, né? E 9 no retorno, né, Gabi? 9 no retorno e 12 expulsões em todo o Campeonato Brasileiro da Série B, prejudicando novamente. Então, é um combo, né? Claro que mentalmente, psicologicamente, prejudica essa expulsão também, porque era um lance bobo, um lance no meio-campo, um jogo que a Ponte já estava perdendo, só que tecnicamente também a Ponte não se ajuda. Então, tecnicamente é um time muito abaixo, um time fraco, e aí contribui então mais uma vez a Ponte jogando com 1 a menos diante de uma equipe que é superior tecnicamente e já está atrás do marcador. 24 minutos do primeiro tempo apenas. Ponte vem no ataque, furou a zaga da equipe do Esporte, sobra com o Novaes, ele faz a finta, vem pela meia, devolve lado esquerdo, Risso, dominou na perna canhota, joga na grande área, chega por baixo para fazer o corte do Dalbert. Sobra lá com o Carius, que dá um bicão na bola, joga para o campo de ataque, onde não tem ninguém no Esporte, só tem o Castro ali para fazer o domínio. 25 minutos, toque CBN marcando 25 minutos deste primeiro tempo. Fala, Gabi. Não, e só para dizer que agora provavelmente ele não vai fazer nenhuma alteração, porque o Igor Inocêncio, que estava deslocado para jogar no meio campo, volta para sua posição de origem, que é a lateral. E agora, normalmente, quando tem um marcador que é expulso, tira um atacante e reforça a marcação.
A Ponte não pode nem pensar em fazer isso, precisa do ataque. Não tem nem quem tirar, porque o Gabriel Novaes, que é atacante, você não pode tirar, e o Renato está sendo bastante acionado aqui pelo lado direito. Toca a bola, Sport, vem para o campo de ataque, lançamento feito, é falta. Falta em cima do Lucas Lima, não, ali é a hora que chega, é o Lucas Lima, exatamente, ele chega ali, recebe a falta ali à frente da grande área, 2 passos da linha da grande área, fica todo mundo pedindo um cartão ali, parece que foi o Castro que chegou no lance ali, cometeu a falta, jogo tá parado, Adriana Almeida. Exatamente o Castro, quem cometeu essa falta, saiu, o árbitro nem pensou no cartão amarelo para o zagueiro da Ponte Preta. E o detalhe, Cabela, a diretoria da Ponte hoje fez promoção no ingresso, quem vem com a camisa da Ponte paga metade. Na arquibancada geral, isso significa pagar apenas R$10. Esperava mais gente no Majestoso. É claro que hoje choveu muito, isso prejudicou. Mas eu acho que o time também não está motivando o torcedor a vir e carregar esse elenco nos braços para permanência. Faz tempo. É falta para a equipe do Sport. Ali pela meia esquerda tem o Titi Ortiz na cobrança. Ele perde direita, vai se ajeitando ali para fazer a batida. Barreira armada com 4 homens da Ponte Preta, preocupado pelo Rocha. É falta que favorece a equipe do Sport, que ganha o jogo por 1-0, 26 minutos e 50 deste primeiro tempo. Tá na cobrança o Titi Ortiz, vai para a bola, autorizado o árbitro, a batida para fora do gol. Linha de fundo, só tiro de meta. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 27 minutos deste primeiro tempo, 1-0, ganho, o Sport que joga com a mais. Desde os 23 minutos, quando foi expulso o Luiz Felipe, por ter dado um pisão na maldade no Barleta, no campo defensivo do Sport. Só isso. E a gente estranha essas expulsões da Ponte Preta, que são expulsões, Gabi, que não é aquela expulsão numa dividida de bola, não é aquela expulsão de um jogo que está pilhado o tempo todo, já tinha um amarelo, vai numa dividida, para tomar um outro amarelo, vai expulso. Não. Chama atenção, né? Chama muita atenção. Tá em excesso, né? Ainda mais numa reta final, você brigando pelo acesso e aí expulsão no primeiro tempo, expulsão em lance no campo de defesa, como tem sido nas últimas rodadas. Então, assim, infelizmente as expulsões têm prejudicado muito a Ponte nessa reta final e hoje, mais uma vez, atrás do marcador, vai ter que jogar com 1 a menos. Tem um Elvis em campo que ajuda quando a Ponte tem a posse de bola, mas sem a posse de bola é um jogador que tem a sua dificuldade de marcação, então o técnico João Brigatti vai ter que pensar muito, talvez uma alteração seja o Dodô, que é um jogador rápido para poder ajudar o sistema defensivo, e tem o drible, tem o 1 contra 1, enfim, 28 do primeiro tempo, vai ter que pensar bastante numa formação para a Ponte conseguir chegar ao gol de empate. Vem Macaca para o campo de ataque, é o Risso, ficou caído, rolando lá no gramado, sobra de bola com o Igor Inocêncio, tenta bater de longe, bate na zaga, volta pelo meio, Emerson pro Emerson Santos, que recua lá com o Nilson Júnior, trabalha a Ponte, vem para o campo de ataque, tá caído lá o Risso, continua lá, parece que tá sangrando inclusive o Risso, lá pelo lado esquerdo defensivo da Ponte, continua caído o jogador da Ponte, a Ponte fica momentaneamente com 2 jogadores a menos, e vem Sport, Lucas Lima recebe lá pela direita, agora o árbitro para o jogo. Para o atendimento do jogador da Ponte Preta, que continua rolando no gramado, Adriana Almeida. Foi um choque do Igor Cariús com o Gabriel Risso, né? Os 2 laterais ali na disputa de bola. Me parece que sobrou um braço do Cariús para cima do rosto do Gabriel Risso. Agora até pedem atendimento externo, né? Vai vir um atendimento fora do campo para olhar ali o rosto do Gabriel Risso. Eu estou um pouco longe, não dá para ver direito. Vocês talvez até consigam detectar se realmente ele está sangrando, mas o Risso pediu muito incisivamente a leitura do VAR nesse lance. Eu não sei se o Júlio consegue verificar isso por aí. Porque... Lance para VAR, hein? Então, vamos aguardar, ver se o árbitro, o senhor Rafael Rodrigo Klein, vai pro VAR, né, Júlio? Abriu a capa do Batman, né, o jogador do Sport. A bola já tinha saído ali do cabeceio dele há muito tempo, e aí ele continua com o braço aberto e atinge o Risso. Eu tive a interpretação aqui, viu, Cabela, de lance para cartão vermelho. Aguardando o VAR agora acionar. E os jogadores da Ponte chegam próximo ao árbitro ali e saem gesticulando muito. E tá sangrando sim, porque todos os jogadores da Ponte estão fazendo o sinal pedindo camisa, vai ter que ir lá pro vestiário para buscar uma outra camisa pro Gabriel Risso. E pelo jeito o VAR não deve chamar o árbitro, ou o árbitro não deve ir ao VAR.
ou ele acha que não tem um motivo para ir ao VAR. Então, se tem esse... bom, acho que é simples, né? Tá sangrando? Vamos ver o que aconteceu. Porque no lance do jogo não dá para se ver. Não, o VAR no Brasil tem que ser um pouquinho mais rápido, né? Se a decisão já foi tomada, ok. Agora, se o VAR tá analisando várias vezes para depois chamar o árbitro, isso é algo que precisa ser corrigido. Olhou uma, duas vezes, ficou em dúvida, já chama o árbitro, pro árbitro olhar, fala, opa, peraí, sobrou um braço, sobrou um cotovelo, alguma coisa no rosto do jogador, tá sangrando? Então, chama para poder fazer esse tipo de análise. Muito bem, 31, vamos girar, aproveitar que tá parado o jogo, vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 31 minutos e bola rolando, primeiro tempo de jogo. O jogo tá parado neste momento, atendimento do Risso no gramado, tá sangrando, recebeu uma cotovelada e o árbitro não foi pro VAR. Neste momento, aqui o jogo tá parado, 31 minutos e o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Ponte. Esporte. 1 pro Sport Barleta, Júlio. Central da Bola. Com esse resultado, a Ponte Preta segue na zona de rebaixamento, 17ª colocada com 38 pontos. Intervalo neste momento para Vila Nova e Ituano, 2-2. Resultado que vai rebaixando o Galo de Itu. Nada de VAR, a bola tá rolando, vem Sport pro ataque, joga com 2 a menos a Ponte. Nesse momento o Risso tá fora do campo. Dalbert domina, toca mais atrás com o Titi Ortiz, faz a finta, ali pra cima do Emerson. Bola vem pelo meio, Titi Ortiz toca na bola, bola recuada ali pelo Julião Fernandes. Lado esquerdo, Chico toca nela, Titi Ortiz tenta de calcanhar, vem por baixo. Castro pra fazer o corte, joga a bola pra fora em arremesso manual, que favorece a equipe do Sport. E o árbitro não manda entrar em campo o jogador da Ponte que tá fora lá, que é o Risso. O senhor Rafael Rodrigo Klein. Meu Deus, hein? Será que nós vamos ter esse tipo de arbitragem até o final, Gabi? Porque daí, poxa, tá todo mundo pedindo para ele que vá. Vai no VAR então, olha lá. Se tem, se não tem. Tem problema? Tem. Não tem problema? Segue o jogo. Eu gostaria de rever depois no intervalo, vou ver se eu acho esse lance, porque ao vivo aqui não dá pra comentar. Agora a Ponte precisa jogar bola também, tá, Cabelo? Não adianta ficar forçando expulsão do Sport a todo momento. Ela não conseguiu finalizar uma vez no gol do Kaique França, eu sei que tá com 1 a menos. O Paysandu foi enfrentar o Ceará e venceu de virada por 2 a 1 com um jogador a menos também. Dá pra jogar. Olha o Sport, bola lançada na grande área, Barleta recebeu pro lado direito, bola cruzada! Jiriguidu! Gol! É do Sport! Pra mim, Barleta de novo. Cruzamento foi do Lene Lobato. Pra mim, Barleta foi o último a tocar na bola lá embaixo da trave. Pra ter do gol, faz o segundo. Sport a 33 minutos deste primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Amplia o placar o Sport. 2 pro Sport. Nada pra Ponte, Adriana. Inacreditável esse time pontepretano, a letargia dos alvinegros. De novo uma jogada pelo lado esquerdo, agora foi do Lene Lobato procurando o Barleta. E aí o Barleta completou para mim também o gol do camisa 30 do Sport, o segundo dele no jogo. O segundo do time de Recife, que vai enterrando a macaca. Faz 2 a 0, mais o gol do Barleta. Gostaria até que o Júlio confirmasse, Júlio, que pra mim aqui na área ali, pra mim o último toque do Barleta. Eu tô tentando identificar quem foi o jogador que deu o toque ali, que trombou com o zagueiro. Porque quando tem o toque ali dentro da rede, me parecia que a bola já tinha cruzado, viu, Cabela? Tem um jogador ali que divide, não consegui identificar, a televisão também ainda não deu os créditos. Muito bem, daqui a pouquinho a gente confirma. Pra mim foi o Barleta que tocou por último ali. Ponte Preta vai perder por 2 a 0 com um jogador a menos, 34 minutos deste primeiro tempo, Gabi. E eu falava, né, que dava pra jogar, dava pra encarar, mas a Ponte tá sendo presa muito fácil, né, pra equipe do Sport. 11 contra 11 já seria, 11 contra 10, a facilidade tá evidente, o Sport joga como quer, muita liberdade, principalmente os volantes da Ponte, não estão acertando a marcação. O Emerson e o Emerson Santos estão perdidinhos, Lucas Lima tá fazendo o que quer,
liberdade, tem que pagar ingressos os volantes da Ponte, porque eles estão assistindo o jogo. Tem muita liberdade distribuindo o jogo. Titi Ortiz também com muita facilidade. Então tudo bem, a Ponte está com 1 a menos, mas parece que está com 3 a menos. Então tem que acertar a marcação, mal posicionado em campo, e aí uma equipe que já é qualificada, com 1 a mais, o Sport vai deitando e rolando e vai vencendo por 2 a 0 com merecimento. Ponte vai mexer. Vai mexer, né, Adriana? Até em cima do que o Gabi falou de reforçar a marcação. Camisa 80, Hudson, já na beira do gramado, vai entrar antes do final do primeiro tempo. Daqui a pouquinho vem o Hudson na equipe da Ponte. Tem falta pro Sport ali pela meia direita. De perto da canhota para fazer a batida. Tá lá Lucas Lima. Com a mão na cintura, esperando autorização para fazer a batida da falta. Cobrança para a equipe do Sport. Tá preocupado Pedro Rocha. Lucas Lima, jogada ensaiada. Levantamento, segunda trave. Sobe Castro de cabeça para fazer o corte. Ela sobra com Barleta, recua. Um pouquinho mais atrás com o Titi Ortiz. Devolve do Barleta. Ajeita a bola perto direita. Rola a bola pelo círculo central do gramado. Quem chega por ali é o Lucas Lima. Na perna da canhota, protege, devolve com o Thierry. O Thierry faz o domínio, carrega a bola ali pela meia. Vem para o campo de ataque. Tem jogador da Ponte que ficou caído ali no meio campo. Mais um jogador caído pedindo atendimento. Vem bola para a grande área, cruzamento feito. Voltou mais uma vez com o Lobato, tenta a finta. O corte é feito providencial ali do Inocêncio. Bola para fora, arremesso manual para o Sport. Pois não, Gabi? Fabrício Domingues marcou o segundo gol, artilheiro do Sport, chega a 10 agora. Ele que marcou no primeiro turno contra a Ponte, marca novamente agora, jogador de meio campo. E tá colocando o Hudson. E tá tirando o Elvis e a torcida homenageia o Brigatti. Adriana Almeida. O Elvis com a camisa 10 vai embora na primeira alteração do jogo, né? 10 Elvis está fora, 80 Hudson tá no jogo. O Elvis está saindo aqui longe de mim, não dá para ver direito a expressão dele, mas acho que fisicamente até não conseguiria contribuir o tanto que poderia, de repente, ser uma virada técnica, né, com os pés do Elvis. Ele balança a cabeça ali de forma negativa quando sai do campo. E aí, é aquela história, né? O Brigatti tem que fortalecer o meio campo. Tiraria Ele tirou o cara que arma, que colocaria a bola para os atacantes. Se ele não tira o cara que arma, ele vai tirar o atacante. Aí o cara que arma não tem para que jogar bola no ataque. Então, Gabi, complicada a situação, né? Ficou sem saída, né? Porque ele tira o cérebro do time. Bom, olha o Sport de novo. Vem Sport, Lucas Lima, abre lá pela direita, Cariús, chegou linha de fundo, bateu cruzado. Pedro Rocha! Defesaça do goleiro da Ponte. Chega Risso, dá um bico na bola, joga para fora do campo, arremesso é manual para o Sport completo, Gabi. Mas eu esperaria um intervalo, porque quando você tira o cérebro, quando você tira o principal jogador do time, tecnicamente, você agora vai viver de chutão pro Gabriel Novaes e pro Renato. E eu já disse aqui e repito, o Sport muito bem postado, faz uma ótima marcação para a Ponte, vai ficar ainda mais fácil marcar. Vem Sport mais uma vez, bateu cruzado, bola para fora. Na chegada ali pelo lado direito, que chegou era o Leandro Lobato. Ele foi carregando até a batida, a bola foi para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Macaca. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Porque eu tava pensando aqui, Cabela, uma alternativa, o que seria para você não tirar o Elvis, né? Bom, olha o Sport de novo. Vem mais uma vez o Sport, Lucas Lima ajeitou perto da canhota, botou para dançar, carregou meia lua, rola rolada, enfiada na cara do gol, preparou, bateu, pega Pedro Rocha! Lucas Lima vai fazer o que quer com a zaga da Ponte, fala Gabi. E aí o que você faria para não tirar o Elvis, né? Você coloca ele como um homem de meio campo para jogar próximo aos volantes, e aí eu tiraria o Renato e colocaria o Dodô. Porque daí você tem os 2 volantes postados na frente da zaga melhor posicionados, o Elvis muito próximo para qualificar essa saída de bola, e aí ele acionaria o Dodô. E o Dodô seria este homem para poder fazer uma tabela com o Gabriel Novaes, por exemplo. E aí você tem a chegada dos laterais também, porque daí você já tem os 2 zagueiros e tem os 2 volantes postados próximo à área. E aí você tem o Elvis armando para o Dodô e para o Gabriel Novaes. Ele não viu desta maneira, opta para tirar o Elvis, porque a gente
sabe, eu já tinha citado aqui na questão da velocidade, fisicamente, não tem muito poder de marcação. E aí ele fez o óbvio, ele tira esse jogador que tem esse problema de mobilidade que todo mundo sabe e opta por jogar por 3 volantes. Fecha a casinha para não tomar mais gols. E aí vai, se Deus quiser, dando um chutão pra frente pra ver se faz um gol e tenta colocar a Ponte no jogo novamente. Girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas, passamos de 40 minutos de bola rolando. É um primeiro tempo de jogo na Série B do Campeonato Brasileiro aqui no Moisés Lucarelli. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0. Esporte 2 para a equipe do Esporte, Júlio. Central da Bola. Com esse resultado, se o CRB vencer o Santos amanhã na Vila Belmiro, já campeão Santos, a Ponte Preta estará rebaixada à Série C do Campeonato Brasileiro. Falando em rebaixamento, estão jogando neste momento, segundo tempo. Vila Nova e Ituano empatando em 2-2, resultado que vai rebaixando o Galo de Itu. Nilson Júnior domina, gira, dá um bicão na bola, joga para fora do campo, arremessa manual para o Esporte. Pois não, Adriana. Igor Inocêncio, cartão amarelo para ele. Tá aí, portanto, amarelinho para o Igor Inocêncio. Segundo cartão no jogo. Primeiro foi um vermelho para o Luiz Felipe e agora o amarelo para o Igor Inocêncio. O Esporte vem de novo. Ali pela esquerda, mais uma vez com Barleta. Chamou para dançar, tocou no Titi Ortiz. Devolve com o Dalbert. Ele pisa, gira o corpo, busca espaço para fazer o toque mais atrás com o Titi Ortiz. Tem ali pertinho dele o Julian Fernandes. Ele já faz o domínio, joga ali no meio com o Lucas Lima. Vem buscar o jogo, devolve com o Julian. Mais uma vez aqui pelo lado esquerdo. Ajeita a bola na perna direita, vem carregando, brecou, olhou, esperou a chegada do Barleta. O Barleta caminha, vem ali pelo intermediário, recua com Chico para começar de novo para a equipe do Esporte. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Trabalha Esporte no campo de ataque, mais uma vez ali com Chico em cima da linha de usuário do campo, faz o recuo pelo meio com o Julian, volta com Chico, Chico encontra o Lucas Lima que corre todo o campo, busca espaço no campo inteiro, 19 da equipe do Esporte. O Chico faz lançamento para o Cariús, lá na ponta direita, chegou bem no lance, cruzamento na área, passa por todo mundo, Dalbert recebe na coxa, domina, faz o break, devolve ali pela meia, trabalhou a batida de fora da área, o Titi Ortiz bateu na zaga da Ponte, a bola sobe, desce, sobe, Igor Inocêncio de cabeça para fazer o quarto, tenta sair jogando, recebe falta, é falta que favorece a equipe da Macaca no sistema defensivo. 2-0, o Esporte está ganhando. 42,5, é o primeiro tempo, vai ter muito trabalho. O João Brigatti nos vestiários para consertar essa equipe pro segundo tempo, hein, Gabi? Até porque dentro de campo estão arrasados, tá? Você olha aqui, não tem aquele espírito de vamos buscar com um a menos. Eu não tô vendo movimentação dos jogadores, eu não tô vendo algo diferente, ó. Toque para absolutamente ninguém, uma Ponte que parece que largou o jogo. Lembrando, é primeiro tempo só, tá? 2-0. Então a Ponte precisa encarar, precisa ter um espírito completamente diferente, mesmo jogando com um a menos, mesmo perdendo por 2-0, mesmo sendo inferior ao adversário, não pode largar. Essa camisa, esses atletas não podem largar. O espírito da Ponte, agora os jogadores estão estáticos em campo. 43, toca a bola, Titi Ortiz vem com ela, adianta demais a bola, Ponte faz a pressão, recupera Renato, faz o domínio, vem com ela pela intermediária, devolve lá pelo lado direito com o Emerson, tenta o lançamento, entrou na área, o Hudson na cara do gol, bateu, espalma, Kaique França! Defesaça do goleiro do Esporte, manda pra fora em escanteio, numa chegada da Ponte. Era imprevisível essa chegada com o Hudson na cara do gol, hein, Adriano Almeida? Mas era para recolocar a Macaca no jogo, né? Apareceu como elemento surpresa na cara do Kaique França. E ele fez tudo certo, finalizou um chute forte. O Kaique foi bem na bola, espalmou, livrou o que seria o primeiro gol da Macaca e agora tá deitado no gramado. Eu não vi se ele tomou uma bolada, viu, Cabela? Para mim, ele espalmou com o braço. Não sei se chegou a levar essa bolada ou se tá valorizando para ganhar um tempo e esfriar esse ímpeto da Ponte. E tá vendo como dá, Cabela? Tá vendo como dá? Claro. É o que eu acabei de falar, precisa ter postura, precisa ter personalidade, é jogo grande. O Hudson invadiu a área, poderia ter feito gol, teria que ter feito? Teria, tava cara a cara. Mas chegou, chamou a responsabilidade, invadiu a área, finalizou, como o Renato teve uma oportunidade também mais cedo. A Ponte precisa fazer isso, precisa se jogar, precisa arriscar, mesmo com um a menos. Gabriel Novaes chama a responsabilidade do ataque, o Renato também, experiente, mais de 30 anos, um efeito surpresa como o Hudson, mexe com o jogo.
Vai mais um pro aquecimento aqui. O Brigatti põe mais um jogador no aquecimento. 44 minutos e 50 deste primeiro tempo. Tivemos várias paralisações, tivemos várias expulsão e tudo mais. Vamos esperar subir a placa nesse momento. 7. Vamos a 52 neste primeiro tempo. Nesse momento está caído o jogador, o Kaique França, goleiro do Sport, sendo atendido dentro do campo. Ele vai se levantando ali, departamento médico continua ali acompanhando o Kaique França. Parece que ele tá meio grogue, Adriana. Parece mesmo zonzo, Kaique. A bola bateu, não sei se foi a bola diretamente ou se o braço dele, né, a hora que foi para trás na espalmada, bateu no rosto. Os jogadores do esporte conversam com aquelas perguntas básicas, né, quando tem choque de cabeça. Onde você tá? O que você tá fazendo aqui? Você tá tonto? Coisas bem básicas para ver se o goleirão do esporte vai conseguir continuar no jogo. Pois é. Tá ali, continua sendo atendido o Kaique França. Tínhamos menos que 44 minutos quando aconteceu ali o chute do Hudson. Agora, só não entendi uma coisa, Gabi. Quando o Hudson chuta, que o Kaique espalma, ele olha pro Renato. Não entendi. Pois é, né? 46 aí, o tempo tá correndo, o tempo tá passando. Júlio Nascimento foi bolada no rosto do Kaique França, Júlio. Então, eu tô até olhando aqui pro nosso glorioso Marcelo Abreu, a gente tá tentando... Agora sim, a televisão mostrou o replay. Depois de muito... Nossa, Cabela, mas foi nocaute. Nocaute, no meio da cara, no nariz. Por isso que até tem uma preocupação pra ver se não tá sangrando no nariz, mas foi realmente nocauteado o Kaique França, não é, Miguel? Não se justifica este tempo, então. Tá justificado. Escanteio para Macaca, cruzamento, vem bola para grande área. Kaique França. Tá bem, subiu, fez a defesa e tem pressa na devolução. Já sai jogando com Barleta lá pela ponta direita, já bota velocidade, vem Sport, vem rasgando Barleta para cima da zaga da Ponte Preta, pedalou, carregou, chegou na área, marcação para cima dele para fazer o quarto Emerson. Já sai jogando a equipe da Ponte, tenta responder a Ponte, tenta vir pro campo de ataque, mas joga errado. Joga errado, recupera o Cariús lá pela direita, recebe falta, o jogo tá parado, é falta que favorece o Sport e tem gol aí, Júlio. Vai pintando o terceiro rebaixado na Série C, gol do Vila Nova 3, Ituano sendo rebaixado 2. 47, o toque CBN tá marcando, o jogo tá parado, tem falta para o Sport lá pela direita, né, Adriana? Exatamente, levantamento não, Lucas Lima já cobrou. Já faz a cobrança, fica com ela a bola, Sport no campo de ataque, vem ali pela meia, trabalhando, Julião Fernandes devolve lá pelo lado direito, toca na bola, lançamento lá na linha de fundo. Só fez a proteção o jogador da Ponte, a bola vai para fora, tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Tem jogador aquecendo aqui na lateral do campo, me parece que é o lateral, não é? João Gabriel, também me parece ser o João Gabriel. Parece ser o João Gabriel que está aquecendo aqui do lado aqui. 47 minutos e 40, finalzinho de primeiro tempo, Brigatti, ou seja, o Brigatti vai mexer no time no intervalo, Gabi. Mas não sei se seria João Gabriel para entrar na equipe. Tá preocupado, né, provavelmente, Igor com Inocêncio o lado já tem amarelo? direito da zaga Ponte Pretana, que é onde o Barleta tá jogando, tá pintando e bordando. E aí talvez retornar o Igor Inocêncio para meia direita como se fosse um ponta. Ele gosta dessa dobra de laterais, né? Então vamos ver o porquê que um lateral direito tá aquecendo, sendo que a Ponte tá com um a menos e perdendo por 2-0. Castro gira o corpo, recua lá com o Pedro Rocha. Pedro Rocha dá um bicão na bola, Inocêncio tenta consertar, a bola vem com o Hudson, tenta chegar na bola, quem chega primeiro é o Dalbert, bola para fora, arremesso é manual que favorece a equipe do Sport. 48 minutos e meio deste primeiro tempo, 2-0, o Sport tá ganhando, hein? Sobra de bola ali no peito do Julián Fernandes, rola a bola de volta com o Dalbert, recua com o Chico, domina no campo defensivo da equipe do Sport, já bota lá do outro lado quem tá o Kaique França, ali da meia-lua da grande área, hein? Domina, olha, breca, busca alguém para o passe, perto direita, joga lá no campo de ataque. Lançamento foi feito, o Hudson já responde para a equipe da Macaca, ali pelo meio, quem tentava era o Emerson Santos de cabeça, bola passou por ele, sobrou com o Titi Ortiz, toca no Thierry, devolve ali pela meia, trabalha a chegada do Fabrício Domingues, toca na bola, devolve com o Lucas Lima, tenta o tapa na bola aqui pelo lado esquerdo com o Dalbert, é ele quem recebe na perna canhota, fez o passe ali com o Lucas Lima, tem marcação em cima dele, escapa da marcação do primeiro, passa do segundo, Lucas Lima cai, leva vantagem a equipe do Sport, sobra de bola com o Julián Fernandes, recua com o Chico, Lucas Lima vai se levantando ali, bota a mão ali no peito do pé, tá sentindo, mas já perde a bola ali, tá sentindo nada. Já sai tocando mais uma vez a equipe do Sport. 49,5 deste primeiro tempo, 2-0 Sport. Barleta recebe a bola, frente batida, rasteira para fora do gol. Linha de fundo, só tiro de meta, Adriano Almeida. Chute perigoso agora, rasteiro na velocidade, o Barleta chegou, o Pedrão saltou na bola, ela saiu, só tiro de meta.
49 minutos e 40. Vamos a 52. Se não tiver mais acréscimo, porque quando subiu a placa, estava sendo atendido em campo o Kaique França. Vem mais uma vez aqui para o Sport, para o campo de ataque, recebe a bola aqui pela esquerda, o Lobato ajeita a bola, aperta a canhota, rola do lado, Barleta se apresentou por ali, brecou, o Hudson encosta a marcação, ele volta ali pela meia com o Titi Ortiz, que recua mais atrás com o Chico em cima da linha divisória do campo. Para tentar buscar alguém, ele encontra novamente o Titi Ortiz ali, que vem buscar o jogo. Pisa na bola, olha de um lado, olha do outro, toca ali do Julian Fernandes, vai trabalhando a bola, mais uma vez aqui para o Sport. Ponte Preta fica acompanhando, Sport trabalha, lançamento feito forte. Vai saindo a bola em tiro de meta para a equipe da Macaca. Reta final de primeiro tempo, 50 minutos e meio. Placa que subiu de 7, vamos a 52 neste finalzinho de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. O Sport vai ganhando. O Sport vai voltando ao G4. O Sport vai fazendo a parte dele. A Macaca, com esse resultado, vai pedindo para o Santos ganhar, pelo amor de Deus, amanhã no jogo da festa, porque o Santos já é campeão da Série B. Trabalha Igor Inocêncio, vem para o campo de ataque. Bota na frente o lançamento profundo ali para o Novaes. Quem chega junto dele é o Dalbert. O Novaes diz que o último toque da bola foi do jogador do Sport, mas o auxiliar ali, o senhor Jorge Eduardo Bernat, dá só o tiro de meta para a equipe pernambucana. Tá lá o Kaique França para fazer a batida do tiro de meta. Passamos de 51. É o último giro do ponteiro deste primeiro tempo. Vamos a 52. Fica ali o Chico na saída de bola aqui para o Sport. E a Ponte só fica olhando o Sport jogar, viu, Gabi? Você falou aquela hora, eu comecei a prestar mais atenção. Os jogadores da Ponte parece que estão assistindo o Sport jogar em campo. Não tem espírito de decisão, de final que eu citei antes. Ó, o Sport. Vinha o Sport, porque o Igor Inocêncio recebeu um presente ali do Titi Ortiz, mas o Sport já recupera novamente. Lene Lobato recua para o Dalbert, volta com o Lobato, mais uma vez ali pela esquerda. Hudson encosta, ele recua com o Dalbert, toca ali pela meia, bola recuada, começa de novo. E é uma questão de postura, né, Cabela? Eu tinha citado que era uma final e a Ponte precisava jogar com 11, com 10, com 9, com 8, não interessa. A postura, ela tem que ser uma só, de incomodar o seu adversário, de fazer algo diferente para poder buscar pontos, né? O ideal seria a vitória. Agora, acho que o máximo que ela vai conseguir vai ser um empate, que são 2 gols, mas está muito longe disso. Apita o árbitro, fim de primeira etapa aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. 0 para a Macaca. Esporte. 2 para a equipe do Esporte. Vem chegando o central da bola aqui no futebol da CBN com Júlio Nascimento. Central da bola. 10 horas e 22 minutos, intervalo no Moisés Lucarelli. Vaias e vaias para o primeiro tempo da Ponte Preta, que vai perdendo por 2-0 para o Sport. Resultado que é muito bom para o Leão, mas no caso da Ponte gera o risco de rebaixamento em caso de vitória amanhã do CRB contra o Santos, que vai comemorar o título, né? O Santos confirmou hoje o título sem entrar em campo. Amanhã é o jogo da festa contra a equipe do CRB. A gente explica a situação da classificação daqui a pouco. Quero um panorama da Adriana Almeida, principalmente em relação ao ambiente. O Brigatti também tinha jogador em processo de aquecimento, de repente vai mudar na segunda etapa. Como está o Moisés Lucarelli após o apito final no primeiro tempo, Adriana Almeida? Muito festivo aqui do lado do Sport, eu acho que você ouve, né? É isso aí, estamos na Ilha do Retiro? Os jogadores do Sport passam aqui pelo setor da torcida visitante, e a gente já dizia, né? A torcida do Sport realmente marca a presença, é uma torcida apaixonada e que tem torcedores por todo o Brasil, e aqui em Campinas não é diferente. Por isso todos esses gritos, mas assim que o árbitro apitou, muitas vaias no majestoso para o time pontepretano, que rapidamente se encaminhou para os vestiários. A torcida, como eu já disse, né, no primeiro tempo do jogo, poderia ser melhor nessa noite de sábado. Sinto falta do torcedor empurrando a Ponte, e depois do 2-0 realmente o clima, o Gabi falou um pouco disso, de nervosismo, e eu também vi muito nos semblantes dos jogadores da Ponte Preta, preocupação, pouca gana, pouca raça. O Brigatti vai ter trabalho para colocar essa raça toda pontepretana que a gente sabe que ele tem de todo o histórico, colocar também na cabeça e nas pernas desses jogadores para, quem sabe, um segundo tempo diferente, viu, Júlio? Mas só um detalhe, apesar desse futebol horroroso da Ponte Preta, a lua tá maravilhosa nessa noite de sábado,
E depois de um monte de chuva, não chove mais hoje aqui em Campinas. Tomara que, de repente, num milagre divino, a chuva venha uma chuva de gols do lado da Ponte Preta. E só pra informar, né, o torcedor ouvinte está acostumado já com o protocolo. Os jogadores não podem falar com as emissoras de rádio ao fim do primeiro tempo, né, durante o intervalo, apenas após a partida. O Christian Barletta foi lá na televisão, falou com o glorioso Rodrigo Castro, nosso companheiro aqui de Grupo EP, falou, importante, graças a Deus, o gol, vamos concentrar pro segundo tempo. E na Ponte Preta ninguém falou, todo mundo desceu pro vestiário, até porque, Gabriel Castro, como justificar o injustificável? Ô Júlio, venceu a equipe melhor tecnicamente, né? Melhor posicionada em campo, que veio a Campinas com uma estratégia clara, certeira e com a cabeça no lugar, né? Então é 2-0 com merecimento, porque mostrou uma competência que o Renato não teve, que o Igor Inocêncio não teve e que o Hudson também não teve. O Sport chega na área da Ponte com facilidade e faz gol. A Ponte chega na área do Sport com muita dificuldade e não faz. Teve 2 oportunidades cara a cara. Uma, o Renato tremeu, atacante tremeu na frente do goleiro, preferiu tocar pro lado, pro lateral direito improvisado no meio-campo chutar. E depois o Hudson, efeito surpresa, finalizou no corpo do Kaique França, que defendeu com o rosto. Então essa é a diferença. De um lado tem um Lucas Lima, que deita, rola, que pensa, que joga, e do outro, quem faria isso já está no banco de reservas, que é o Elvis. Então a diferença técnica, ela é muito grande e foi demonstrada em campo porque que o Sport está brigando pelo G4 da competição e está entrando na reta final. 10 horas e 26 minutos, daqui a pouco a gente volta para falar do jogo e projetar todo o segundo tempo. Vitória parcial do Sport por 2-0 a Ponte com um jogador a menos. Vamos lembrar, hein? 13ª expulsão no campeonato, a 9ª no segundo turno, a 4ª nos últimos 3 jogos. O Brigatti disse na sexta-feira, na entrevista coletiva, quer dizer, na entrevista conduzida pela assessoria, que o emocional da Ponte está destruído. E isso ficou claro. Brigatti não mentiu, está destruído mesmo. E atenção, hein? Vai pintando o terceiro rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro, além de Guarani e Brusque, que se enfrentam amanhã, inclusive, com transmissão da CBN, o duelo dos rebaixados. O Ituano vai se confirmando como um dos participantes na Série C da próxima temporada. Estamos já batendo a marca de 22 minutos do segundo tempo, 3-2 para o Vila Nova. Vila Nova vai vencendo. O Ituano só não será rebaixado em caso de vitória, precisa então necessariamente de 2 gols. Já já a gente volta com o Central da Bola para atualizar tudo de Série B do Campeonato Brasileiro e projetar também o segundo tempo da Macaca. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta Esporte. Futebol Globo CBN. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Apresentação: Júlio Nascimento.
10 horas e 29 minutos, são 7 de intervalo no Moisés Lucarelli, metade do intervalo em Campinas. Vou aproveitar esse momento antes do comentário do Gabriel Castro e já também as participações dos ouvintes. Atenção, hein? Vai mandando a sua mensagem também para o nosso WhatsApp 991869070, 991869070. Mande aí a sua mensagem. Jogos encerrados na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos aqui com o nosso Central da Bola. Mirassol e Operário, 1-1, Novo Horizontino e Paysandu também 1-1, Goiás e Amazonas 4-0 para o Goiás e o Vila Nova vai batendo o time do Ituano por 3-2. Amanhã às 11 da manhã tem Brusque e Guarani, às 4 horas Santos e CRB no mesmo horário Chapecoense e Coritiba. E na segunda-feira às 9 da noite Botafogo e Avaí em Ribeirão Preto e às 9h45 Ceará contra o América. Com os empates de Mirassol e Novo Horizontino, o Santos Futebol Clube é o campeão da Série B de 2024 sem entrar em campo. 68 pontos contra 64 da dupla caipira Mirassol e Novo Horizontino. O Santos não é mais alcançado na liderança do campeonato. Amanhã é só festa contra o CRB. A Ponte está torcendo para que seja uma festa com vitória, para não rebaixar a Ponte caso a derrota para o Sport permaneça no segundo tempo. Caso o CRB apronte e a Ponte perca para o Sport, a Ponte estará matematicamente rebaixada. Passando aqui então a tabela rapidamente, Santos 68, Mirassol 64, Novo Horizontino 64. Alô, torcida do Sport, a galera que tá no YouTube acompanhando, o Sport vai pulando para 63 pontos, volta pro G4 e agora seca o Ceará que joga contra o América na segunda-feira. E na zona de rebaixamento, Ponte 38, Ituano 34, Brusque 33, Guarani 32. O CRB é o primeiro time fora com 39 pontos. Rapidamente, passando aqui pelo nosso WhatsApp, a galera que participa, o Antônio Castro perguntou sobre a 38ª rodada. A CBF desmembrou ontem. A última rodada será no próximo domingo, 18h30. Ponte joga contra o Avaí lá em Florianópolis. O Wilton dos Santos, lá no Macapá, manda um alô pra mim. Sou torcedor do Palmeiras. Vai, Palmeiras. Grande Wilton. Obrigado pelo carinho da sua audiência, acompanhando aqui o Futebol Globo CBN Campinas. Cansei, gente. Time fraco. Time horrível. Pedindo rebaixamento. Estou cansado. O Brock tá mandando aqui, final do telefone 7522. Totalmente revoltado. Paulo Kikuchi, a Ponte Preta já está abatida. Infelizmente, a dobradinha que o Brigatti tentou novamente não deu certo. Luiz Felipe estava mal. Igor Inocêncio já está pendurado. Acho que será a substituição do Brigatti. Vai errar de novo. Não precisamos mudar nas laterais. E sim achar uma grande fórmula no ataque. Mas é difícil. Paulo Kikuchi manda mensagem. Boa noite. O Luiz de Piracicaba tá dizendo aqui se o jogo está no intervalo. Sim, está no intervalo. Daqui a pouco volta para o segundo tempo, são 10 minutos de intervalo. Estou com a CBN, estou com a Ponte. Gabriel Castro, o melhor comentarista do Brasil. Rodrigo Lins escreve aqui. Isso já não é um manto, e sim uma armadura. Vamos à guerra, Ponte Preta. Davi de Jandira, São Paulo. Boa noite, bom trabalho a todos. Obrigado pela mensagem. É triste ver Guarani e Ponte caindo juntos. Oséias, da região do Ouro Verde. Boa noite. Bom, aqui é uma provocação do torcedor do Guarani. Com palavrões não dá pra ler. Euclides, sinto muito, mas a Ponte vai levar uma goleada. Todo jogo, uma expulsão. Euclides Dias é quem manda a mensagem aqui pro nosso WhatsApp. Infelizmente, a Macaca está indo para a Série C. Final do telefone 0720 ao Moacir da Silva. Alô, Moacir. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Infelizmente tem segundo tempo. Manda aqui o Brock. Vamos, Ponte. Vamos virar o jogo. Manda aqui o Wilton. Acreditando no imponderável. O Gilvan tá dizendo que tá ligado aqui na transmissão da CBN. O Aelson de Cosmópolis. Cabela, vai ser mais uma derrota hoje. 3-1. É o Aelson de Cosmópolis mandando o abraço dele, o palpite também. Alô, Gustavinho, o rei do espetinho. Já combinei com o Lupe, hein? Prepara as cadeiras aí semana que vem que estaremos aí. O Hamilton Machado, cadê a Ponte? Não entrou em campo. Escreve aqui o nosso ouvinte também, revoltadíssimo. São muitas e muitas e muitas mensagens, os torcedores revoltados. E para entender o que foi esse primeiro tempo, chegou a hora da análise de Gabriel Castro.
O comentário do jogo. Fala, Gabi. Ô, Júlio, primeiro a gente precisa dizer que falta o básico para a Ponte, tá? Quando você vem assistir uma partida de Campeonato Brasileiro da Série B, você vem assistir futebol, você quer ver drible, e a gente não viu nenhum drible da Ponte no primeiro tempo. A gente precisa ter virada de jogo, tá difícil, o Sport tá marcando bem, vai tentando inverter, põe no campo de ataque, joga para a direita, para a esquerda, mexe com o seu ataque, posicionamento, velocidade, joga nas costas da zaga. A gente não viu isso também. Jogada de linha de fundo, eu não vi o Risso chegar uma na linha de fundo cruzar. Enquanto esteve em campo, o Luiz Felipe também, ele tem muita preocupação com o campo de defesa e não com o campo de ataque. Só tô vendo a movimentação aqui que tem muita correria. Briga no portão de entrada, chega no Exato. nosso WhatsApp, torcida contra seguranças. Eu tô vendo correria da Polícia Militar e também de torcedores, então a gente pede muita paciência ao torcedor e se afastar deste setor. Então, quem está nos acompanhando aqui no estádio Moisés Lucarelli. Só voltando então para o comentário. A gente não vê finalização ao gol da Ponte, apenas uma correta. Então, assim, falta o básico para a Ponte. Acho que teria que ter se preparado melhor para enfrentar este Sport, que briga pelo G4 e que vem uma equipe qualificadíssima tecnicamente. O clima esquentou, hein? Agora o clima esquentou. Muita correria na frente do estádio, na frente do estádio. A gente viu um Lucas Lima com muita liberdade, Júlio. E aí, tudo bem, hoje em dia não se utiliza a marcação individual, mas que se tenha uma atenção. Quem assistiu a equipe do Sport sabe o quanto o Lucas Lima é perigoso. Lembra do torcedor que mandou mensagem para nós falando que a organizada estava na geral? Sim. São eles. E aí você tem um Barleta, que é um jogador muito perigoso, que tecnicamente é um jogador diferenciado, deitou e rolou hoje também, Júlio. Então, assim, os pontos fortes do Sport, com muita tranquilidade, eles se sobressaíram sobre os jogadores da Ponte. E aí, com 24 minutos, praticamente a gente tinha uma partida definida. Porque logo aos 6 minutos, o gol do Sport, pelo lado direito de defesa da Ponte. E aí o Barleta chutou e marcou o gol. E com 24 minutos, a expulsão do Luiz Felipe, que foi muito mal novamente. Agrediu um adversário, prejudicando a Ponte jogando com um a menos. E aí você tem, tecnicamente, uma equipe que está esfacelado e é inferior ao seu adversário, perdendo por 1-0, e o Sport deitando e rolando, e aí naturalmente chegou no segundo gol. Para o segundo tempo, Júlio, primeira coisa, cabeça no lugar, isso é óbvio, precisa terminar a partida com 10 jogadores a partir de agora, mas criar uma estratégia, acreditar pelo menos, faz algo diferente. Quantas vezes a gente já não viu no futebol uma equipe com um a menos e conseguiu igualar o seu adversário? Seja na raça, seja na correria, fazendo algo diferente. Então vamos ver aqui com o técnico João Brigatti, que vai fazer a alteração, vai de fato colocar o João Gabriel, um lateral, e vamos ver o que a Ponte vai fazer para este segundo tempo. Muito bem. Os times já estão voltando, hein, senhores? Me posicionem por gentileza. Então vamos devolver o comando aqui para o Carlos Cabela e seguiremos acompanhando aí qualquer tipo de problema no portão de entrada. A gente pede calma aos torcedores. Voltando para o segundo tempo aqui na CBN. Muito bem, a bola já está no centro do gramado. A Ponte Preta trocou, a Adriana confirma daqui a pouquinho. Vai mexer também o Sport. Ela confirma daqui a pouquinho também a troca na equipe do Sport. A confusão que houve ali na entrada principal do Moisés Lucarelli já está tudo ok, tudo tranquilo novamente. Quem estava brigando correu para a arquibancada de volta. Os policiais ficaram ali, a Polícia Militar tomando conta ali da entrada principal do Moisés Lucarelli. Tá tudo pronto, bola no centro do gramado, vai começar o segundo tempo, apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Ponte Preta, Esporte. Toca a bola, a equipe da Ponte errado. Já recupera a bola, Sport rolando a bola ali no campo defensivo com o Julian Fernandes. Recua com o Chico, toca a bola no Thierry. Adriano Almeida, mexeu a Ponte. Sim, Cabela, pois não. Mexeu Ponte e também Sport. Primeiro a Macaca, foi embora o 2. Igor Inocêncio para a entrada do 20. João Gabriel. O Leão, mudança, 59. Titi Ortiz está fora. Para a entrada do 18, Wellington Silva. E eu atualizo também aqui a confusão, porque eu cheguei perto aqui a hora que começou a correria.
e ao Sport. Olha, o Sport vem, bola lançada, grande área, bola tocada ali pelo meio, chegou a batida de fora, explodiu em cima da zaga. Quem chegava era o Leni Lobato, ele chegou batendo na zaga, faz o quarto, bola vai para fora, arremesso é manual, quem favorece o Sport lá pela esquerda, completa aí, Dri. Alguns torcedores entraram realmente em confronto com os seguranças da ponte, né? Aqui na entrada principal do Majestoso, a gente sabe que também é entrada aqui para os vestiários principais, para as salas de diretoria. Então, existe uma possibilidade, uma hipótese de que alguns torcedores tenham tentado invadir esses setores, que obviamente hoje estão fechados, protegidos por esses seguranças do próprio clube. E aí, a hora que a polícia militar foi acionada, chegou por aqui, acabou dispersando essa confusão. Os seguranças continuam ali guardando as portas de acesso aqui à parte interna do Majestoso. E agora já um período de mais calmaria aqui, não vejo mais confusões por aqui. 1 minuto e 50 dessa segunda etapa, o Sport no campo de ataque, o arremesso manual cobrado lá pelo Dalbert, joga no Barleta, tenta a tabelinha, bola enfiada, linha de fundo, pro Lucas Lima, pintou cruzamento, rasteiro, toque na bola, pra fora do gol! O toque ali pelo meio na chegada do Lobato. Houve desvio, o toque na bola, último toque do goleiro Pedro Rocha, escanteio para a equipe do Sport já cobrado. Tem pressa o Sport, está cobrando o escanteio, trabalha com Barleta lá pelo lado esquerdo, tem o Lucas Lima, recebe da linha de fundo, tenta o cruzamento, desvio, a bola vai para fora. Acabou caindo lá, né, de Maduro, o jogador da Macaca, era o Risso, que está lá na lateral direita, ajudando a cobertura pro ali. Cabelá, oi, confusão agora aqui, de novo no portão de entrada. Confronto entre torcedores e seguranças do clube. Olha o Sport, cruzamento na área, Siriguidu! Rafael Thierry. Gol! Do Sport! Thierry, zagueirão, capitão do Sport. Cruzamento, escanteio, ajeitado ali pelo meio da área. Ele meio que caído, pega o chute de primeira, joga pro fundo do gol. Amplia o placar o Sport nesse comecinho de segundo tempo. Faz 3-0 para a equipe do Sport para cima da Macaca, Adriano Almeida. O detalhe é que no segundo tempo só o Sport jogou. Parece que a Ponte Preta ainda tá lá no vestiário ouvindo alguma orientação. O Rafael Thierry, que é zagueiro, teve liberdade para pegar de primeira esse chute, capitão do Sport. Ampliar e praticamente decretar a vitória do Leão no Majestoso 3-0. Podemos dizer, porque o que a Ponte tem apresentado, né, Gabi? Com 3-0, com 2 era difícil, com a menos em campo, com 3 então aí piorou, não é? No intervalo serviu para absolutamente nada, né? A postura da Ponte foi igual à do primeiro tempo, não consegue acertar um passe. Olha o Hudson agora, 1 metro, errou o passe. Então, a gente pode falar de emocional, tudo bem, emocional, eu acho que está esfacelado. Mas a gente tem que dizer que o principal é que, tecnicamente, é uma equipe muito fraca. Então, quando você tem, tecnicamente, uma equipe muito fraca, quando se vê pressionada, quando se vê numa final como hoje, é isso que acontece. Não aguenta a pressão, e aí o torcedor, obviamente, né, com essa postura lamentável dos atletas, vai deixando as arquibancadas. Vem Sport mais uma vez para cima da Macaca, lançamento é feito lá do outro lado, lá pela esquerda quem recebe é o Barleta, domina, coloca no gramado, bola rolada pela meia, Lobato tentou a batida de primeira, Nilson Júnior faz o corte, o Novaes briga pela bola espirrada ali pelo meio, sobra de bola com Lucas Lima pela meia direita, já carrega na perna canhota, busca espaço ali pelo meio, vai para a tabelinha com Lobato, tenta a devolução, Nilson Júnior fica na sobra, ele dá chutão na bola ali, o Novaes evita a saída, pois não, Adriana? Eu diria que pelo menos 30% do torcedor que estava no Majestoso já deixou o estádio e principalmente depois desse princípio de confusão aqui no portão principal do Majestoso, o torcedor depois do terceiro gol do Sport que não quer confusão e que não quer ver mais cenas lamentáveis ou até ficar preso aqui dentro do Majestoso, como aconteceu já em outra derrota da Ponte nessa Série B. Então esse torcedor que é mais da paz já vai deixando o Majestoso, que o jogo deve terminar com pouquíssima gente aqui dentro. Você foi boazinha falando 30%, né? Para mim, mais de 50%. Já tá deixando aqui o estádio do Moisés Lucarelli. Pois não, Julio? Assim como aconteceu naquele jogo contra o Vitória em 2017, os ouvintes que estão no campo e vão nos mandando as mensagens aqui pelo WhatsApp. Segura aí, Julio. Que vem mais uma vez o Sport, cruzamento da grande área, batida para fora do gol.
Tiro de meta, vai lá, Júlio. O pessoal tá pedindo para avisar aqui que tem alguns torcedores tentando quebrar os portões para acessar o campo, né? Então é sempre bom a gente avisar também para que a segurança seja reforçada. Pois é, exatamente. Então, o segurança aqui do Moisés Lucarelli tem que estar de olho onde que estão quebrando, tentando, porque hoje a gente vê bastante seguranças ao redor do campo, que normalmente a gente não vê, Gabi, ó, sim. que estão de costas para o campo, olhando para a arquibancada. Normalmente a gente não vê esses seguranças ali olhando para a geral aqui do Moisés Lucarelli. Hoje tem. Exato. É questão de segurança também, né? E agora arremessaram algum objeto no gramado, o árbitro para o jogo, Bandeira vai ali entregar para ele. O Júlio, se tiver a imagem aí com mais precisão, que objeto é esse, mas só vai complicando cada vez mais a vida da Ponte, né? Exatamente, porque daí o ano que vem, se for para a Série C, se for rebaixado para a Série C... O pessoal passou aqui onde é o problema, é atrás da ambulância no gol de entrada, estão tentando derrubar o portão. Não, eu tô exatamente aqui, tem muito policiamento militar aqui. Chegaram a balançar o portão, mas ele tá bem trancadinho, tá, Júlio? A Adriana tá bem próximo do local ali e cuidado, viu, Dri? Fique atenta aí, tá? Fique atenta. O Sport vem mais uma vez trabalhando a bola do campo de ataque, lançamento lá para a esquerda. O Dalbert chega com ela na ponta canhota, bota na frente, lançamento para a área, bateu cruzado para fora. Era o Barleta que recebia lá na linha de fundo, mas em posição irregular, o impedimento foi marcado no ataque da equipe do Sport. 7 minutos e 20 deste segundo tempo, tá 3-0 para o Sport aqui no Moisés Lucarelli, hein? Tenso momento, torcedor da Ponte Preta. Grande maioria já foi embora, ou está indo, ou está saindo. E aos poucos os torcedores saem ali daquela parte central da geral, vão ficando mais atrás do gol ali, para acompanhar dali, saindo mais da muvuca, porque como já dissemos, torcida organizada que está proibida de entrar no campo, vem de forma paisana, né? E fica no meio do torcedor comum ali. E é por isso que a torcida está deixando o local ali já. Infelizmente isso acontece. O jogo está parado, impedimento marcado no ataque da Macaca. 8 minutos. 8 minutos deste segundo tempo. E a gente vê, o Gabi e amigos do futebol da CBN, uma Ponte Preta jogando do jeito que está jogando. Já nos últimos, vamos colocar os últimos 3 jogos, porque hoje está ainda pior do que a gente viu contra o Vila Nova. Hoje largou mão já. Largou mão. A gente não imagina, na última rodada, vamos supor que o CRB amanhã perca para o Santos, vai para a última rodada ainda, brigando entre Ponte Preta e CRB na última rodada. E eu não vejo uma Ponte Preta ganhando do Avaí lá em Florianópolis. Não dá nenhuma amostra de que isso vai acontecer, Cabela, pelo retrospecto, exatamente pelas últimas partidas, né? Ela teve uma postura interessante no primeiro tempo contra o Vila Nova, mas saiu à frente do marcador, mas defensivamente ela não conseguiu superar. Depois, mais uma vez, com a expulsão com 1 a menos, a pouca pressão que o Vila Nova fez, já conseguiu fazer o segundo gol. Hoje, a partir de agora, taticamente até difícil analisar, porque 3-0 com um jogador a menos, com todo o cenário, com o clima que se instala aqui de um possível rebaixamento, é apenas um reflexo, um retrato do que foi a Ponte Preta na maior parte do campeonato, né? Extremamente desorganizada, com um time que a gente não sabe escalar de 1 a 11, cada hora era uma dupla de zaga, nem nas laterais a gente teve unanimidade, ora era o Igor Inocêncio, João Gabriel teve oportunidade, ora era o Luiz Felipe, a lateral esquerda idem, o Gabriel Risso não teve a confiança, então muitas vezes improvisava um jogador, meio campo se tentou quase todo mundo ali, ninguém conseguiu essa titularidade, até o Elvis, que é o cérebro do time, ficou um tempo no banco de reservas. Então é um reflexo de uma Ponte Preta que a gente não consegue escalar e não sabe também como vai chegar nessa última rodada. Com essa postura aqui, é rebaixamento. Pois é, e o torcedor que está nos acompanhando, pode mandar um recado aí no 991869070, mandar sua mensagem de como você está vendo a Ponte Preta neste momento, nesta reta final de Campeonato Brasileiro. 10 minutos, vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos, segundo tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 para Ponte. Esporte. 3 para a equipe do Esporte, Júlio. Central da bola. Minutos finais do jogo entre Vila Nova e Ituano, que vão empatando em 3-3. O Galo de Itu fez o terceiro gol, mas esse resultado vai rebaixando a equipe do Ituano na Série C. Futebol Globo CBN.
10 minutos e 40. Sai jogando a equipe do Sport. Lá pela esquerda, toca na bola, vem pela meia. Julian Fernandes. Ele já recebe a bola, domina, rola pelo lado direito com o Thierry. Quem organiza ali pelo meio vai falando, joga ali, joga lá. É o Fabrício Domingues, que tá ali pelo meio campo. A Ponte Preta recupera a bola, trabalha pro campo de ataque o Emerson. Lançamento é feito para ninguém. Bola vai lá na mão do Kaique França. O Renato também, eu vou falar para você, hein? A Ponte joga, eu diria que com 2 a menos, porque um foi expulso e o Renato em campo é nada. E aí é difícil entender essa insistência, né? Porque você tem o Dodô no banco de reservas, que dá uma dinâmica interessante. Você tem o Cauã no banco. Ah, mas tem 17 anos, mas tá no banco de reservas. Se tá no banco de reservas... Porque tem condição. É porque tem condição. É porque foi destaque na categoria de base, porque fez uma boa Copa São Paulo, porque estava se destacando no Sub-20 e aí sobe pro elenco profissional. Poderia dar uma outra dinâmica pro ataque da Ponte. Tem o Matheus Regis, que já chegou a ser titular também. Poderia contribuir. Então, tenta mexer com o jogo, tenta fazer algo diferente, faz uma escalação, retém a posse de bola, mas nem isso consegue. João Gabriel toca a bola para fora, de graça para o Sport. E o Nilson Júnior pegou a bola ali no meio campo. O Risso estava totalmente livre pela esquerda, ele jogou lá para o João Gabriel na muvuca, lá do lado direito. 12 passados é o segundo tempo de jogo, 3-0 o Sport está ganhando. O Sport vai ficando ali no G4, vai chegar na última rodada dentro do G4, brigando pelo acesso. A Série A do Campeonato Brasileiro do próximo ano. E a Ponte Preta vai chegar na última rodada, e assim esperamos, brigando ainda contra o rebaixamento, assim esperamos. Mas pode acontecer muita coisa ainda até o final dessa rodada. Vem Sport, cruzamento para a grande área, passa por todo mundo, sobrou aqui pela direita, a batida para fora do gol. O Cariús chegou, enfiou o pé na bola, jogou longe do gol, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, Adriana. Pediu desculpas depois para os companheiros, porque realmente sentiu que a finalização foi terrível. Uma bola muito forte que subiu demais, é só tiro de meta para a Ponte que vai perdendo 3-0. E o Brigatti conversa com o auxiliar ali o tempo todo conversando, tentando encontrar alguma solução, alguma saída, mas acho que está difícil, hein? Vai trabalhando mais uma vez a equipe da Ponte do campo de ataque. Acabou sendo empurrado lá. O Renato recebeu a falta. É falta que favorece a equipe da Macaca ali pela meia esquerda. Passamos de 13 minutos deste segundo tempo. Tá ali a Ponte para a cobrança da falta. Quem chega ali é o Emerson. Toca na bola mais atrás com o Castro. O Castro já faz a abertura com o João Gabriel lá pela direita. Encontra o Hudson. Rente a lateral do campo. O Hudson já faz o lançamento lá na ponta direita. Tenta a devolução. Bota a velocidade. Vem para cima. Briga pela bola. Marcação foi para cima ali na roubada de bola. A equipe do Sport fica com ela lá do outro lado do Dalbert. Dá um bicão no meio do caminho. O corte é feito. A bola para fora. Arremesso semanal para Macaca. Lá pela direita. Vai mexer a equipe do Sport. Vai mexer também a equipe da Ponte, parece ali, não é? Não, só Sport por enquanto. Vai mexer, daqui a pouquinho alguém vai mexer ali, essa aqui é a verdade. Placa já está acesa ali, mas não tem nenhum jogador ali próximo. Olha a Macaca no ataque pela direita. Trabalhou ali com o Emerson Santos. Ele faz o lançamento à frente da grande área para o Novaes. Ele breca, tem 3 jogadores em cima dele. Ele faz o lançamento. Renato, de zagueiro. Ele corta, volta mais uma vez com o Novaes. A batida para fora do gol. Zaga do Sport aí, Adriano Almeida. É o Chico, o Thierry e o Renato, é isso? É, isso mesmo. Chico, o Thierry e o Renato, que aí tirou essa bola. Para sorte da Ponte, ela voltou do Gabriel Novaes, que aí tentou ali no chute colocado. No momento em que daqui a pouquinho o Sport vai mexer, e num sinal de que já está rodando o elenco, bem satisfeito, porque o Barleta, um dos principais jogadores desse time do Sport, é quem vai deixar aí o Pepa já com sinais de que está bem satisfeito com esse 3-0. Ponte toca no ataque, lançamento feito, vai lá com o Kaique França, goleiro do Sport, que bota a ordem na casa do Sport para sair jogando com o Thierry. E vai entrar ali o 94 e o 17, viu, Adriano Almeida? Os dois que vão entrar ali na equipe do Sport. Então já se ajeitando ali. E o Sport vem, Lucas Lima, toca na frente, lançamento, entrada da área, batida, bola espirrada, zaga corta, chega por baixo, Risso. Para fazer o corte, dá um bico da bola, joga para fora do campo em arremesso manual que favorece a equipe do Sport. Agora sim vai mexer o Sport. 2 mudanças na equipe do Leão, Adriana. Bom, confirmando então a primeira, tá indo embora o camisa 30, Christian Barleta, para mim o principal destaque do Sport no primeiro tempo. Barleta tá fora para a entrada do 17, o Pedro Vilhena. Quem sai também é o 5, Julian Fernandes, para a entrada do 94, Felipe.
Tá aí, portanto, Felipe em campo. Na equipe do Sport, Julian Fernandes está fora do campo. As duas substituições da equipe do Sport ali pelo técnico Pepa. Tem arremesso Sport aqui pela direita. Vai se ajeitando ali para fazer a cobrança o Cariús. Ninguém se apresenta ali próximo a ele. Vai demorando uma eternidade. Tem muita pressa. Lançamento é feito, vem bola para a área. Foi puxado ali, esquisito ali. O Lênin Lobato pelo Nilson Júnior. O árbitro mandou levantar, mandou seguir o jogo. Tem arremesso manual que favorece a equipe do Sport. Pela direita, mais uma vez, quem vai para a cobrança é o Cariús. Ele busca alguém para fazer o arremesso. Lá na área tem ali o Lobato, tem o Lucas Lima, recebe na coxa. Devolve, Cariús, vai para a tabela. Lobato, toca do lado, deixa curtinho. Tenta a finta ali pelo meio, Fabrício Domingues. A bola acaba batendo na canela dele, vai para fora, tiro de meta para a equipe da Macaca. 16h40, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Tiro de meta batido, vem bola para o campo de ataque, sobe, Cariús de cabeça, escora, volta a bola para o campo de ataque, vai o recuo feito lá atrás com Pedro Rocha, pois não, Adriana? João Brigatti agora conversa com o Dodô, deve ser o próximo a entrar na ponte. Vem bola para o ataque, a ponte não tenta chegar mais uma vez, Novaes. Recebe, domina, marcação encosta para cima dele. Ele gira o corpo, acabou escorregando ali, vai na dividida o Emerson. Sobra de bola no bate e rebate ali pelo meio. Vem mais uma vez o Lobato. Toca na bola, lançamento é lá para a esquerda. Quem chega ali no meio do caminho era para o Wellington Silva. Antes dele, quem faz o quarto é o João Gabriel. De cavadinha, tenta o lançamento lá para o Hudson. Mais rápido que ele foi o Dalbert. Na gingada de corpo, fica a bola dominada. Sai trabalhando o Sport. Vem para o ataque. Lançamento foi feito. Chega de cabeça para fazer o corte ali no meio. Emerson Santos. Fica caído, camisa 8 da equipe da Ponte. O jogo está parado para substituição. Não mandou seguir o jogo. Não parou, não. Para mim, tinha mandado marcado a falta ali, Gabi. O jogador da Ponte não viu que tinha alteração, quis cobrar rápido e devolveu de graça para o Sport. E vem Sport para o ataque com o Lucas Lima. Ali pelo meio, o trabalho foi feito. Mais uma vez ali com o Pedro Vilhena, toca no Lucas Lima, domina na perna da canhota, busca alguém para o passe, encontra lá do lado esquerdo o Wellington Silva. Ele já faz o domínio, passou por ele o Dalbert, recebe. O Dalbert devolve no Wellington Silva, vem ali pela meia, vai trabalhando o Sport, a ponta fica toda encolhida ali, o Sport vai tocando a bola, o tempo vai passando, 18 minutos deste segundo tempo. João Gabriel se enrolou todo com a bola ali, quase que dá de graça para aqui para o Sport, mas dá o escanteio, que é gratuito para o Sport, lá pela esquerda, viu, Adriana? Ele foi dominar, a bola bateu no calcanhar, que coisa bizonha, olha que noite da Ponte Preta. O Dodô vai entrar, eu já vi aqui a placa piscando, o Renato vai sair, mas é só depois da cobrança do escanteio. O Brigatti se encheu do Renato, depois ele jogar de zagueiro, né? Pois é que a gente já está cansado do Renato desde os 10 minutos do primeiro tempo, mas tudo bem, isso não somos nós que podemos, né? Ele não pode fazer nada. Eu tô há alguns meses, Cabelo. Olha a bola na área! Quase que saiu um gol contra ali, foi lá o Pedro Rocha para botar ordem na casa, sai jogando com o Emerson, aqui pelo lado direito, perdeu a bola, recuperou mais uma vez o Vilhena, a bola voltou pelo meio, bateu o Fabrício Domingues, explode na zaga, mais uma vez o Emerson com ela, toca na bola curtinho com o Novaes protege a bola, tenta girar o corpo, fica pedindo uma falta, sobra de bola mais uma vez com a equipe do Sport, trabalha aqui pelo lado direito com o Cariús, ali pela meia quem recebe para tocar é o Felipe, devolve, lado esquerdo, Dalbert encontra o Wellington, domina a bola, recua mais uma vez para começar de novo com o Thierry. 19 minutos e meio, mandou esperar ali a troca, vai mexer duas vezes o Brigatti, vai mexer duas vezes, mandou esperar ali a substituição para aproveitar a mexida. Veio outro jogador para entrar na equipe da Ponte. Ramon para ajudar a Adri aí, já meio campista. Acho que o Emerson vai embora depois dessa pichotada aqui à nossa frente aqui, viu? Deve ser ele. João Gabriel faz o domínio, recua com o Hudson. Hudson recua um pouquinho mais atrás com o Castro. Castro faz o domínio com o Nilson Júnior. Já vem carregando a Ponte no campo de ataque, a equipe da Macaca ali com o Emerson. Brecou, olhou, voltou, começa de novo com o Pedro Rocha. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos e bola rolando deste segundo tempo de jogo. É a 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a penúltima. Só vai faltar uma, hein? Só vai faltar uma rodada para o fechamento da Série B do Brasileirão. Placar da CBN está assim, ó. Ponte Preta 0. Sport 3, Júlio.
Central da Bola. O pulso ainda pulsa. Gol do Ituano, 4-3, 54 minutos do segundo tempo. Vinícius Paiva, o Ituano vai respirando ainda, matematicamente, vai permanecendo na Série B do Campeonato Brasileiro. Futebol Globo CBN. Mexeu a ponte, Adriana. Sim, 2 vezes. Foram embora. O 19, Renato, e também o 18, o Emerson, para as entradas do 21, Ramon, e do 7, Dodô. Fala, Gabi. 6 por meia dúzia? 6 por meia dúzia. As 2 alterações. Sai um volante, Emerson, pouco contribuiu, tomou um baile ali no meio campo junto com o Emerson Santos. Poderia escolher qualquer um dos dois. Entra Ramon Carvalho, que tem até uma qualidade no passe, né? Mas não teve sequência. Não sei se através de treinamento, sofreu muito com as lesões, mas Ramon Carvalho pouco acrescentou na Série B deste ano, mas tem uma certa qualidade. E o Renato, que pouco contribuiu, perdeu um gol. E entra o Dodô, que dá uma velocidade um pouquinho maior, né? Geralmente ele, quando entra na partida, ele dá uma dinâmica pro ataque. Vamos chegando a 22 minutos deste segundo tempo. Fez a tabelinha ali pelo meio. A zaga do Sport faz o corte. Recupera a bola no campo de ataque com o Lene Lobato. Ele domina, pressão do Risso para cima dele. Recupera Dodô, faz o domínio, vem com velocidade. Vem trabalhando a equipe da Macaca no campo de ataque. Dodô encarou a marcação, brecou, olhou, fez o passe ali pela meia com o Emerson Santos. Ajeitou de perto à direita, encheu o pé na cara da bola. Bola subiu lá em cima, vai caindo. Bola esquisita ali, sai Kaique França, faz a defesa e bota a ordem na casa do Sport, Adriana. Essa bola foi chutada de longe pelo Emerson Santos, ela explodiu, subiu muito. E aí o Kaique veio até a marca do pênalti pegar e ninguém da Ponte veio num combate. É mais um sinal de que o time está em campo ali, esperando os minutos passarem, porque, olha, Cabela, só um milagre livra a Ponte da Série C. Já chegamos na metade do segundo tempo. 22 minutos e 50. Vai tocando a bola mais uma vez a equipe do Sport, voltando para o campo de ataque. Vem com o Thierry. Rola a bola com o Carius, que deixa curtinho com o Lucas Lima. Domina, perto da canhota. Escapa da marcação do Risco, que vai acompanhando de longe. O Lucas Lima já dá um tapa na bola lá do outro lado com o Dalbert. Dalbert carrega, tem aberto pertinho dele. Lá do lado esquerdo, que chega para o Leo Vilhena. Ele volta a bola pela meia. Trabalha com o Felipe, toca na bola. Lucas Lima tem lançamento. Sobe Castro de cabeça, faz o corte e tira o perigo da área. O Hudson fica na sobra, tenta sair jogando, joga errado. O passe é de graça para o Sport, que trabalha ali à frente da grande área. O toque é feito, o Lucas Lima invadiu a área, pintou o cruzamento rasteiro. Por baixo o Castro para fazer o corte. Sinceramente, eu respirei aqui para gritar o Ziriguidum, porque quase que o Castro jogou para dentro do gol, viu, Adriana? E o Lene Lobato fechava por ali para completar. Se o Castro não tira, com muito perigo, é verdade, mas conseguiu tirar, o Lene Lobato ia completar para fazer o 4º gol. É escanteio para o Sport, o Lucas Lima é quem caminha por ali para fazer a cobrança. 5º escanteio do jogo para a equipe do Sport, o Lucas Lima está lá na cobrança. De perto da canhota, vai fazer o levantamento para o meio da grande área. Tem mais ponte pretendo aqui do que o jogador do Sport, hein? Lucas Lima, levantamento ali pelo meio, sobe Nilson Júnior. Ele faz o corte, a sobra de bola com o Sport, que se mantém no ataque aqui pela direita. Trabalhando mais uma vez com o Vilhena. Cruzamento na grande área, chega por baixo para fazer o corte. O Emerson. O Novaes tentou ali o toque, ele vai meio que a trancos e barrancos, brigando, trombando com todo mundo ali. O árbitro pega uma falta, para o jogo e anota. O jogo tá parado, tem falta para Macaca, tem mexida da equipe do Sport, Adriana. Mais uma agora. Tá indo embora Lucas Lima não, o camisa 8. Fabrício Domingues. Fabrício Domingues está fora para a entrada do camisa 7, Fabinho. Vem aí Fabinho na equipe do Sport. Troca feita, camisa 7 em campo, Fabinho tá ali. Em campo para a equipe do Sport, que ganha o jogo por 3-0. Sport tá voltando no G4, vai brigar até a última rodada, hein? Com chances de acesso, só vai depender dele. Só vai depender do Sport. Trabalha mais uma vez o Wellington Silva, joga no campo de ataque, lançamento foi feito, Nilson Júnior. Ele corta, dá um bicão na bola, quem responde ali pelo meio foi Felipe. Devolve lá do lado esquerdo, trabalhando a bola no campo de ataque, a equipe do Sport vem buscando espaço, vem carregando a bola ali. Ponte Preta encolhe de novo, fica todo mundo olhando o Sport tocar a bola. Mais uma vez lá pelo lado esquerdo, trabalha por ali a chegada com o Lene Lobato, ele vem pela meia, carregou, tocou, chegou mais uma vez ali a marcação para cima dele, a bola chega na zaga, Ponte Pretana, o corte é feito, mas o corte quando é feito, sobra nos pés do jogador do Sport mais uma vez. A Ponte não consegue fazer um lançamento, o Gabi.
O Novaes fica ali, quando o Novaes recebe, tem 3 em cima dele sempre. E a Ponte, todo o lançamento é de graça para o Sport. A Ponte tem muita dificuldade, ela não consegue sair jogando, ela erra muitos passes, tem o nervosismo também que acaba prejudicando. E você sabe, Cabela, meu pai, ele dizia uma frase quando eu era criança, que ela é muito simples, ela é muito fácil, que era para eu poder entender. Ele falava assim, eu não quero que você seja o melhor, eu quero que você dê o seu melhor. A frase parece que tem o mesmo significado, mas não tem. Você não precisa ser o melhor. O Castro não vai ser o melhor zagueiro. O Risso não vai ser o melhor lateral esquerdo. Mas dê o seu melhor, se esforça para tentar chegar no seu objetivo. Nem isso a gente está vendo hoje. Não é possível que essa seja a melhor versão do Emerson, que esse seja o melhor Gabriel Novaes, que esse seja o melhor Hudson. Então, que sirva de lição para os atletas. Aquilo que eu escutava quando eu era criança e que eu levo para a minha vida, para qualquer coisa que eu faço. Quando eu jogava bola, quando eu estudava, tirava uma nota baixa. Você não precisa ser o melhor, mas você precisa dar o seu melhor. E a Ponte está longe de dar o melhor dela. E o João Brigatti precisa estudar para essa última rodada como que ele vai extrair o melhor de cada atleta. 27 minutos deste segundo tempo, 3-0, Sport está ganhando, vem para o ataque. Lá pelo lado esquerdo com o Lucas Lima, faz o domínio, revolve ali atrás com quem chega era o Felipe, toca de volta no Lucas Lima, bola enfiada na linha de fundo, lá pro Vilhena, pintou cruzamento, vem bola para a grande área, Dodô tá ali pelo meio, tentou domínio no meio da área, quase que perde a bola, recupera mais uma vez o Sport, sobra com o Chico de fora da área, batida, espalma Pedro Rocha, sobra com o Nilson Júnior, devolve ele do Pedro Rocha, sai jogando ali pela frente da grande área, trabalha, sai de bola mais uma vez, quem toca na bola é o Ramon, vem com o Dodô, domina, tenta imprimir velocidade, perde a bola, recuperou o Wellington Silva, mais uma vez a bola chegada na grande área, tentou fazer sozinho ali, o Castro fez o quarto, sobrou com o Hudson. Rola a bola com o Dodô, tenta a finta, mais uma vez ali à frente da grande área, tenta sair jogando a bola, vem carregando, prende a bola, recebe falta, é falta que favorece a equipe da Macaca, pois não, Gabi? E o Bruno no YouTube do chat, ele fala assim, pior que eu acho que esse é o melhor deles, viu? Aí tá difícil. Pois é. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 28h30, torcedor continua indo embora, de pouquinho em pouquinho o torcedor vai deixando aqui o estádio Moisés Lucarelli e a gente já olha agora, você falou 30% naquela hora, Adriana, eu acho que só tem 30% dentro agora, viu? Ah, com certeza, Cabela, no momento em que é divulgado o público e renda aqui no Majestoso. O público que começou o jogo era de 4.767 pessoas. Agora, não tem nem 2.000 pessoas dentro do estádio, eu acho. Mas o público total, 4.767, para uma renda de R$ 74.840. Já passamos de 29 deste segundo tempo, toca a bola o Sport. Vai tocando a bola para gastar o tempo. Torcida do Sport faz a festa aqui no Moisés Lucarelli. O Sport está brigando ali dentro do G4, vai ficando ali no G4. Brigando por uma das vagas e acesso à elite do futebol brasileiro. Lucas Lima, perto da canhota, tenta o lançamento. Ramon faz o corte, a bola volta ali pela meia. Felipe dá um tapa nela, ligação lá com o Wellington Silva, que corre para evitar a saída. Volta a bola com o Wellington Silva, lá com o Dalbert dominando. Mais uma vez ali atrás para fazer o toque pela meia. Vai trabalhando mais uma vez o Sport, vai na tabelinha, Lucas Lima recebe de volta, pela meia esquerda ele ajeitou, lançou para a grande área, fez a finta ali, Fabinho, preparou, tocou mais atrás, chega a zaga da Ponte para fazer o corte, o Dodô se jogou na frente da bola, tomou no rosto ali, hein, mais uma vez sobra de bola com Felipe, vem mais uma vez o Sport, vai tocando a bola, Vilhena, Felipe, recebe ali pela intermediária, encontra o Lucas Lima aberto aqui pelo lado esquerdo, ele devolve no Felipe, tem marcação ali chegando do Novaes, ele toca lá do outro lado, fez o passe, recebe lá na ponta esquerda, mais uma vez a tabelinha, Dalbert, ele volta mais atrás ali, começa com Vilhena, Felipe, faz o domínio, fez o passe aqui na direita para o Thierry, ele corre para evitar a saída, fez o passe do lado, trabalhou bem, tabelinha feita, lançamento pelo lado esquerdo, chega mais uma vez a zaga da Ponte para fazer o corte, já passamos de 30, o Sport está tocando a bola de um jeito que vai pintar o quarto gol, do jeito que está indo aí, viu?
O jeito que tá indo aí, tá amadurecendo o quarto gol da equipe do Sport. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Vamos chegando a 31 minutos deste segundo tempo de jogo. Reta final, penúltima rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Esporte. Barleta, Fabrício Domingues e Thierry. 3 pro Sport. Central da Bola. O que é o futebol, né? O Ituano foi buscar aos 50 do segundo tempo e virou contra a equipe do Vila Nova 4-3, 37 pontos. Mas em caso de vitória do CRB, amanhã contra o Santos, Ponte Preta e Ituano estarão rebaixados. Futebol Globo CBN. 31 minutos Mexe. e 20. Vai lá, Adri. Mais uma mudança na Ponte. O Brigatti vai fazendo o que pode, né? Mas está indo embora o camisa 35, o atacante Gabriel Novaes, para a entrada de outro atacante, o camisa 77, Matheus Regis. Muito bem, Matheus Regis em campo. O Novaes que correu pra caramba, brigou, lutou. Mas também não... Uma briga meio que ali no meio campo, né, agora, Gabi? Lá Na frente não brigou, né? Não, e às vezes até corrida errada. E é alteração agora só para renovar o escanteio para o Sport. Só para renovar ali o poder de marcação de atacante, para poder correr ali entre os zagueiros, para correr para voltar. Não tem mais significado nenhum essa alteração. 35 minutos, 3-0, com a postura que tá a Ponte. E esse é o problema também, Cabela. A questão de você colocar na sua cabeça, no seu mental, como é que hoje você abdica de uma partida e como é que você põe dentro da sua cabeça que o próximo jogo é importante. O corpo humano não reage dessa maneira, não. Por isso que a postura da Ponte hoje tinha que ser diferente. Ela tinha que perder lutando, porque ela vai perder o jogo de qualquer jeito. Com essa postura, mesmo jogando bem, ela vai perder 3-0, 30 minutos do segundo tempo, ela vai perder o jogo. Mas que ela tivesse perdendo jogando, tentando, porque ela não tá conseguindo, não tá fazendo. Escanteio cobrado, levantamento aqui na segunda trave, passa por todo mundo. Vai pra fora, tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Lutando como o Ituano lutou. É isso, o Ituano mesmo com a vitória ele fica atrás da Ponte e ele foi jogar contra o Vila Nova, que a Ponte estava na rodada passada e venceu de virada por 4-3. Então o Ituano teve postura, provavelmente vai ser rebaixado, mas está tendo postura nessa reta final. E hoje o que a gente está vendo aqui é a postura de uma equipe que está caminhando a passos largos para a Série C, e eu falo isso desde a derrota da Ponte aqui para o Guarani no derby. Quem pegar pode buscar lá no YouTube eu falando que eu achava que a Ponte não teria forças para permanecer na Série B. 33 minutos e meio. Sobra de bola aqui pelo lado direito com o Cariús. Ele recua com o Thierry. Toca na bola para o Chico. Ali no círculo central do gramado, o Matheus Regis faz a pressão. O Chico já dá um tapa na bola para o Dalbert. Lá do lado esquerdo ele vem carregando para o campo de ataque. Bota a bola na área. Ali com o Lobato. Girou, bateu. Explodiu em cima do Castro. Ela volta lá com o Matheus Regis. Está sozinho o Matheus Regis. Contra 4 jogadores do Sport. Ele bota a velocidade lá pela direita. Ele vem carregando, sai com bola e tudo. Arremesso é manual que favorece a equipe do Sport lá no sistema defensivo. 34. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Júlio Nascimento, a gente fala aqui da situação da Ponte Preta. Se o CRB não vencer o Santos no jogo que acontece amanhã na Vila Belmiro, na última rodada, para a Ponte, só vitória, não é? Só vitória contra a equipe do Avaí fora de casa, e o CRB vai pegar o time do Operário, viu, Cabela? Operário que, com esse resultado da equipe do Sport, não tem chances de acesso. Vamos imaginar aqui que esse jogo do CRB é empate com o Operário. Supondo que o time amanhã, no máximo, empate com o Santos. O CRB ficaria ali, nesse cenário de empate com o Santos, com 41 pontos. E aí iria para o saldo a diferença. Só que o problema é que a Ponte está indo a menos 16 de saldo. Vai ser difícil. O CRB tem que perder do Santos. E aí pode empatar com o Operário e a Ponte vencer o Avaí. Agora, o que está jogando... Essa parte é difícil. O mais difícil é a Ponte vencer o Avaí. Com a bola que está jogando, com a postura que tem. Escanteio. Tem jogador caído aí, Adriano Almeida? É o Dalbert com câimbras agora. O João Gabriel ajuda ele a fazer um alongamento. A Ponte ganhou um escanteio surpreendentemente aqui depois de uma bola cruzada. O Hudson não conseguiu completar. A zaga do Sport resvalou.
e o Dodô vai ajeitando ali para cobrar o escanteio. Vem bola para a grande área, escanteio, é para Macaca ali pela esquerda, 3-0, o Sport ganha. 35 minutos e 50. Na bola, Dodô, levantamento, segunda trave. Foi lá Kaique França, deu um soco da bola, ela sobra com o Lucas Lima. Na saída rápida da equipe do Sport, já bota lançamento aqui pela direita. Vem velocidade, vem o Sport, vem chegando, mais uma vez. O Cariús tenta o domínio, chega o Dodô, briga pela bola para fora, o último toque do Dodô, o arremesso é manual que favorece a equipe do Sport. Passamos de 36. Tem arremesso já cobrado pelo Sport, que vai tocando a bola no sistema defensivo. 3-0. Barleta, 6 minutos do primeiro tempo. Fabrício Domingues, a 33 do primeiro tempo. E o Thierry. Rafael Thierry, zagueirão e capitão, a 2 minutos do segundo tempo. Pois não, Gabi? E só para ratificar e corroborar com isso que a gente está falando da postura da Ponte, é a 8ª derrota da Ponte nos últimos 10 jogos. Então, além de ser a lanterna no segundo turno, nos últimos 10 jogos, que é onde se intensifica o Campeonato Brasileiro da Série B, que você precisa estar em viés de alta, a Ponte está no viés de baixa. Derrota para Sport, para Vila Nova, Paysandu, Mirassol, Guarani, Ceará, Novo Horizontino e América Mineiro. Ela só venceu o Botafogo de Ribeirão Preto aqui no Majestoso e o Brusque. 8 derrotas nos últimos 10 jogos. Chegamos a 37 minutos deste segundo tempo. Dodô tenta tocar de calcanhar na bola, sobra com o Thierry, perde o lance. Chico faz o domínio, toca do lado. Tem Felipe, já bota o Sport no ataque mais uma vez. Lá pela esquerda com o Dalbert, ele chega. Vai trabalhando a bola no campo de ataque, o camisa 29 do Sport. Recua, começa tudo de novo, vai tocando, vai mexer pela última vez ali. O Pepa, vem aí o 40 da equipe do Sport, daqui a pouquinho a última mexida da equipe pernambucana. 37 minutos e meio deste segundo tempo. Trabalha mais uma vez o Dalbert, recua, Vilhena para fazer o domínio, Dalbert, Vilhena, faz o toque mais uma vez ali pela meia. Tem a marcação em cima dele do Hudson, ele recua lá com o Chico para começar de novo. Aí trabalhando ali, chegada, Thierry, vem no ataque, vem buscar o jogo, Lucas Lima, hein? Só que ele voltava, estava em posição irregular, Lucas Lima está com 35 anos já, Lucas Lima. O que ele correu hoje é brincadeira. Ah, um dos melhores em campo. Um dos melhores em campo. Ao lado do Barleta, tecnicamente é um jogador diferenciado e mostrou isso durante a carreira dele. Quando ele quer jogar bola, né? E quando ele tem a facilidade que teve hoje também, porque a gente precisa levar isso em consideração, né? Deram liberdade para ele. E quando você tá jogando numa equipe que é tecnicamente acima e você tem liberdade, sobressai essa qualidade do Lucas Lima. Então é só fazer uma pontuação aí, colocar uma vírgula, mas de fato jogou muito bem o Lucas Lima. Mexeu o Sport aí, né, Adriana? Sim, a última alteração do time pernambucano mexeu no setor defensivo, foi embora o 44 Chico, mancando até um pouco o zagueiro do Sport, para a entrada do número 40, Luciano Castan. E eu lembro, Cabela, que o Sport com essa vitória vai de novo, né, reacendendo a possibilidade do acesso, o time que vinha de 3 jogos sem vencer e agora, e dependendo de outros resultados, pode até retornar ao G4. E na última rodada, o Sport enfrenta o já campeão Santos, lá na Ilha do Retiro, casa do Sport na última rodada. Então, toda essa expectativa, né, de quem sabe carimbar a faixa do Santos, que deve ir com pouquíssimas pretensões para o Recife, e de quebra, quem sabe, ficar com uma dessas vagas para a Série A. 34 anos tem o Lucas Lima. Pois é. Garoto Lucas Lima hoje jogou demais aqui no Moisés Lucarelli. E o olé do torcedor do Sport, quando o Sport toca na bola e mais torcedores vão deixando o estádio Moisés Lucarelli, que vai ficando ali à parte do torcedor Ponte Pretano, vai ficando ali vazio. E o torcedor do Sport fazendo a festa aqui no Moisés Lucarelli com essa vitória 3-0. Lucas Lima recebe lá na ponta canhota. Vem lançamento para a área. Fabinho de cabeça! Ziriguidum! Gol! É do Sport! Fabinho! De cabeça no fundo, ele subiu com uma vontade totalmente livre ali para fazer o cabeceio e jogar para o fundo do gol. Deu Ziriguidum para o Fabinho, aí o passe.
Lucas Lima, num cruzamento perfeito na cabeça do Fabinho, para fazer o 4º gol do Sport aqui no Moisés Lucarelli. 4 para o Sport, nada para a equipe da Macaca, Adriana. Era só questão de tempo, porque o Sport dominava a posse de bola ampla na segunda etapa. Só girando de um lado para o outro, de um lado para o outro. E aí a hora que chegou no lado esquerdo, nos pés do Lucas Lima, que hoje está numa noite muito inspirada, ele colocou na cabeça do Fabinho. E o Fabinho na pequena área, sem marcação alguma, a queima-roupa, um cabeceio forte para estufar a rede e fazer 4-0 para o Sport. 41. E mais um passe maravilhoso do Lucas Lima. E Cabela, a Ponte termina a partida com o Luiz Felipe lateral direito, mais um, Luiz Felipe não, né, que foi expulso, mas com o João Gabriel na lateral direita, mais um cruzamento pela lateral da Ponte, Castro zagueiro, Nilson Júnior zagueiro, Gabriel Risso lateral esquerdo, que agora só se defende, Emerson Santos e Ramon Carvalho. São 6 jogadores do sistema defensivo e o Fabinho estava livre. Totalmente. Sem marcação. Olha a Ponte, vem. Pode continuar, Gabi. Livre na área. A Ponte tem 6 jogadores que precisam estar preocupados defensivamente. E o jogador de Sport apareceu livre, sem marcação. Então é o que a gente fala, é problema de posicionamento, é problema técnico. O Sport se sobressai, vence com autoridade, sem forçar. 4-0 sem forçar. Se forçar, teria feito mais no segundo tempo. 42. Reta final de partida aqui no Moisés Lucarelli, 4-0, o Sport vai goleando a Ponte. A Ponte vai sofrendo uma goleada na penúltima rodada desta Série B do Campeonato Brasileiro. E a Ponte Preta vai terminar a rodada dentro do Z4, ou seja, ela vai para a última rodada não dependendo mais só dela. Ela depende dos outros adversários que ainda jogam na rodada e vão jogar na última ainda. Santos e Operário, é o que a Ponte precisa. Toca a bola aqui, Santos vença amanhã e que Operário não perca na última rodada. Só que a Ponte tem que ganhar. Esse é o problema. 42-50. Remesso manual para Macaca lá pela direita. Não é uma falta ali para o João Gabriel fazer a cobrança. Toca na bola do lado, vem trabalhando a bola a equipe da Ponte Preta, campo defensivo, Nilson Júnior. Toca de um lado, toca do outro, o Risso recebe, adianta a marcação, o Sport já faz a marcação aqui à frente da grande área Ponte Pretana. Ela vem ali com o Emerson Santos, recua lá com o Pedro Rocha, que já encontra aberto lá pela direita o João Gabriel. Reta final de jogo. Vem Ponte Preta, lançamento é feito lá na frente. A falta do jogador da Ponte Preta que chegava ali, era o Hudson que chegava, é isso, Adriana Almeida? Mas chegou atropelando o Luciano Castan ali, deu um choque, inclusive no rosto do jogador do Sport, levou amarelo o Hudson. 43-50. 43-50. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 44. Toca a bola mais uma vez ali o Rafael Thierry. Autor do 3º gol e capitão da equipe do Sport, que vem carregando o Leão para o campo de ataque. Faz o lançamento, a bola vai nos pés do Risso. Domina, rola a bola do lado com o Ramon. Fez o passe com o Emerson Santos. Dodô, domina. Se enroscou com a bola ali, girou, parece uma encheiradeira de um lado e do outro. Fez o passe para ninguém, encostou o Fabinho, tocou no Risso, que não domina. Lucas Lima agradece o presente, fica com a bola, já toca de volta no Fabinho. Vem para cima, vai trabalhando a bola aqui pela direita. O Lucas Lima faz o domínio, deixa do lado, curtinho, Cariús. Dá um toquinho na bola ali pela meia. Ela vem com o Emerson Santos. Bota na frente. Lançamento é lá na frente para o Matheus Regis. Encara a marcação. Está sozinho contra 5 jogadores da equipe do Sport. Tentou a batida. Bateu em cima da zaga. Mais uma vez vai sobrando ali com o Cariús. Vai subir a placa ali de acréscimos. Nem precisava de acréscimos, né, Gabi? Não, nem precisa. Você sabe por que você falou que o Dodô parece uma enceradeira e não tocou pra ninguém? Porque não tinha ninguém pra tocar. Tem ninguém. Não tem ninguém do lado dele. Então é isso que eu tô falando. A Ponte, na última rodada, ela pode chegar ainda com chance. Mas dessa maneira aqui, ela não vai conseguir. Ela vai ter que mudar radicalmente durante essa semana. Poderia ser bem diferente, então, se a Ponte perdesse o jogo de hoje, que é o que vai acontecer, mas lutando, brigando, fazendo um gol, fazendo uma marcação diferente.
estando no campeonato ainda, o que parece é que a Ponte está jogando as suas fichas. Fala, fui rebaixada mesmo. Chegou na reta final, 8 derrotas em 10 jogos, eu não vou conseguir mais. Vamos ver como é que vai ser essa semana, o que o João Brigatti vai fazer, o que a diretoria, toda a comissão técnica vai fazer de diferente para colocar de novo a Ponte no campeonato, caso o Santos vença a equipe do CRB. 45-50, vamos a 47, subiu a placa ali com 2 acréscimos. Vem para ataque mais uma vez o Sport, trabalhando lá pela direita, por ali com o Dalbert, fez a tabelinha com o Lucas Lima, bota Dalbert lá na linha de fundo, ele faz o domínio, bola vai para fora, tiro de meta, favorece a equipe do Macaca. Último giro do ponteiro aqui no Moisés Lucarelli, já passamos de 46. E olha só como vamos terminar o jogo aqui, com 4 mil pessoas que têm a renda. Do lado Ponte Pretano, olha que não tem 500 ali, tem, Adriana? Ah, não. Na geral não tem. Nem, acho que somando geral e vitalícia, talvez um pouco mais, mas... Aqui na vitalícia eu não tenho a visão, mas lá na geral eu nunca vi algo do tipo, viu, Gabi? Então, assim, todos os torcedores que vieram ao Majestoso estão de parabéns, demonstram o amor que tem pelo clube, não que quem não veio não tem, mas quem está aqui demonstrou, e quem está aqui até agora em especial, né? Porque é a única coisa que move, que deixa o torcedor com o mínimo de esperança é o amor que ele tem pelo clube, é a paixão, porque o que os jogadores estão mostrando está muito longe de qualquer coisa. Apita o árbitro, fim de papo, fim de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. 0. Esporte. 4. Opa, já passo rapidamente para Júlio Nascimento. Central da Bola. Derrota vergonhosa da Ponte Preta, que faz uma exibição de rebaixamento no Moisés Lucarelli. Adriano Almeida, a situação de momento, principalmente sobre o clima. Os jogadores ali se abraçam com semblantes muito decepcionados. O Brigatti conversa também aqui com o Ramon um pouco, passando. Eu não acredito que alguém vai parar para falar, mas eles já vão saindo. A torcida aplaude de maneira muito irônica quem permaneceu no estádio. E os jogadores da Ponte saindo por aqui, né? Obviamente muitos cabisbaixos. Pelo menos assim, aparentemente, a segurança está reforçada e ainda não vejo sinais de violência no estádio. A gente chama aqui os jogadores, mas ninguém olha, só balança a cabeça que não. E o Elvis, às vezes, é o porta-voz desse time, estava no banco. Elvis, não quer falar também, já balançou a cabeça. E realmente, Júlio, difícil encontrar alguma palavra aqui de alguém da Ponte Preta. Quem sabe alguém hoje vá para a entrevista coletiva, pelo menos. É o que o torcedor espera, né, Dri? A IPTV está com uma equipe do lado de fora do Moisés Lucarelli e durante todo o segundo tempo a equipe de reportagem nos informava que o BAEP já contornava o estádio ali com um esquema forte de segurança para garantir a segurança, né, dos torcedores que não querem confusão, os torcedores que foram com o intuito de torcer. A gente sabe que muitas vezes é incontrolável essa questão da violência, então de qualquer maneira muito policiamento do lado de fora do Moisés Lucarelli. Adriano Almeida, obrigado pela sua participação, volte com segurança, viu, Dri? Pode deixar, Júlio, e amanhã estarei no microfone da CBN, novamente, com Brusque e Guarani. Forte abraço a todos. Boa noite, então, até daqui a pouco, Adriano Almeida, com Até as já. reportagens. Gabriel Castro, que noite triste pra Ponte Preta, Gabi. Triste e vergonhosa, né? São os adjetivos que nós podemos empregar. É uma postura indefensável, tá, Júlio? De um time que parece que não acredita mais. A torcida acredita. Conversei aqui com torcedores que estavam passando depois dos 4-0 falando, pode ganhar do Avaí, viu? E ainda tem a Chapecoense que pode perder os 2 jogos e a Ponte passaria no número de vitórias. Então, são contas, o torcedor diante da sua paixão, independentemente da crença que tem cada um, vai ter que pedir para algo maior, para o sobrenatural, para os deuses do futebol, para o que cada um acredita, para poder iluminar durante esta semana para que algo diferente aconteça. E, Júlio, algo que eu citei durante a transmissão que eu quero reforçar aqui, quando a derrota é inevitável, porque em determinado momento era inevitável, a diferença era muito grande com uma postura ruim. Dê o seu melhor, se esforce. Nem isso os jogadores fizeram.
A postura da Ponte é postura de derrotado, é postura de rebaixado. E essa postura na última rodada, caso o Santos vença amanhã o CRB, a Ponte vai ser rebaixada e por conta dela, porque ela não vence a partida. Essa postura aqui não ganha de ninguém e não ganha nem na Série C. Então a postura tem que ser muito diferente contra o Avaí. O João Brigatti vai ter que, durante esta semana, mobilizar comissão técnica, diretoria, vai ter que criar um ambiente completamente diferente para esta semana, para a Ponte ficar viva na última rodada. Júlio Nascimento. Obrigado, Gabi. Boa volta para você. Volte em segurança. Obrigado para todos nós. Cabela, parabéns pelo show de narração. Infelizmente a Ponte não ajudou. Bom descanso, viu, Cabela? Um abraço a todos. Na rodada anterior foi o Guarani, acho que hoje foi a Ponte, hein? Um abraço. Até mais. Santos campeão da Série B, título confirmado. E o Ituano venceu a equipe do Vila Nova por 4-3, ainda vivo no campeonato. Se o CRB vencer o Santos amanhã, Ponte e Ituano estarão matematicamente rebaixados à Série C do Campeonato Brasileiro. Agradecendo os trabalhos técnicos de Marcelo Abreu aqui na mesa de som da CBN Campinas, técnica de externa de Naldo Araújo. Amanhã estaremos de volta às 10h30 da manhã com a cobertura de Brusque e Guarani para falar também da Ponte Preta. Boa noite. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne.